do Anápolis fica com a posse de bola. O goleiro Paulo Henrique vai ganhando tempo, tem a regra dos 8 segundos, mas a bola tá no chão, né? Agora ele pega, quando o Elvis chega longe, o Elvis começa a fazer a contagem para ajudar o árbitro. Tudo no futebol vai mudando. Tenta atacar o Anápolis pelo meio na tentativa de jogada do Denner, chega cortando a zaga da Ponte, a bola volta pro goleiro Diogo Silva. Trabalha Diogo Silva na defesa com o Emerson. Emerson tá marcado, precisa voltar pro goleiro Diogo, faz pressão lá no campo de ataque o time do Anápolis, a Ponte procura espaço para sair. Do lado direito, domínio do Maguinho, a marcação chega, acaba batendo na perna do jogador Igor Cássio. A arbitragem para o jogo marca uma falta do Maguinho, falta do camisa número 2 para Ponte, pertinho ali da linha lateral da equipe do Anápolis. Vai se ajeitando para cobrança o lateral esquerdo Verrone. Verrone tá na bola, tem um jogador destro perto dele ali também, que me parece o Cadu, camisa número 21. Lance, é momento de tensão, bateria antiaérea da Ponte dentro da área. Tem falta o Anápolis, falta para jogar dentro da área, né? Se bater direto dali seria muita ousadia. E os jogadores vão combinando a jogada ali. Todo o time da Ponte, os 9 dentro da área e 2 na barreira. Vai pra cobrança do lado direito, pulou a bola, o Cadu deixou pra jogada do Verrone, cruzamento, corta a zaga da Ponte com o Emerson, ela vai voltar pro Denner na entrada da área, briga com ele o Serginho, o Denner faz o passe pro Cadu na entrada da área, muito bem travado pelo Lucas Cândido, tenta sair jogando com o Maguinho na direita, a marcação vem, dá um chute na bola, o Douglas Santos, eu ainda vou acertar, o Douglas Santos, e a bola vai pra fora, lateral favorecendo a Macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Vamos chegando a 11 minutos deste primeiro tempo, brasileiro da Série C aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0 pra Macaca, Anápolis 0 para o Galo Goiano. Central da Bola, Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileirão, 4 minutos da segunda etapa na Neoquímica Arena, o Corinthians vai perdendo para o Internacional por 2-1 de virada. No Maracanã, Fluminense 0, Sport 1, em andamento também Ceará 0, Vitória também 0. Futebol Globo CBN. Ataca pela direita o Anápolis na jogada do Igor Cássio, jogou pra dentro da área, rebateu pra onde o nariz apontava o zagueiro Emerson, corta a zaga da Ponte, o Arthur coloca pra fora, lateral para o Anápolis à direita do campo de ataque, na intermediária pra cobrança do Fábio, que não é o Scheibe, vai pra cobrança o Fábio, se aproxima ali pra receber a bola o João Afonso, demora um pouquinho o Fábio na cobrança, espera a movimentação na entrada da área, tentou brigar pela bola, o Douglas tá viva lá, nossa senhora, parece amistoso da criançada na escolinha, um 5 chutando a bola, ela sai do perigo da área da Ponte, recebe o Elvis, faz o lançamento, tentou jogar pro Toró nas costas da zaga, chega bem para fazer o corte ali o André, zagueiro da equipe do Anápolis, a casquinha dada pelo Denner, Diogo Silva não quer saber de brincadeira, dá um bico na bola e ela atravessa de goleiro para goleiro, fica com ela o Paulo Henrique, goleiro da equipe do Anápolis, sai jogando curtinho com o Vitor. Trabalha a bola o Vitor, vem a pressão do Elvis, fazendo o papel de falso 9 nesse time da Ponte, joga pra frente o Paulo Henrique, bate de cabeça o Arthur, coloca pra fora o lateral da Ponte, arremesso mais um para a equipe do Anápolis, ali perto da linha que divide o campo, Lupe. Léo Oliveira sentou de novo, então já não tá mais no aquecimento, portanto Dudu tá tudo bem com ele. Tá recuperado, camisa número 21 da equipe da Ponte Preta, temos apenas 12 minutos, quase 13 desse primeiro tempo, já poderia queimar uma substituição, técnico Alberto Valentim em caso de lesão do Dudu. Lateral para o Anápolis, já cobrado pela direita, tentativa de jogada do Douglas, chega a marcação do Arthur, se enrola com a bola, o atacante da equipe do Anápolis, a bola vai para fora, arremesso lateral no campo de defesa favorecendo a Ponte, o time do Anápolis fica marcando na frente, fica marcando a distância, o Arthur mais uma vez joga a bola mais para frente pro Serginho, que mata no peito, tenta jogada na esquerda com o Toró, a marcação chega, o Toró acabou erguendo demais o pé, mas a arbitragem não deu a falta não, deu apenas o arremesso lateral, mais um pra Ponte lá na esquerda, vai ficando com dor no braço o Arthur de tanto bater lateral, recomeça no campo de defesa, o Wanderson volta a bola pro goleiro Diogo Silva, Diogo pisa nela, vai fazer o lançamento na ligação direta, buscando o Toró na ponta esquerda, vai brigar de cabeça, chega o Fábio, faz o corte, ela volta pra Ponte, Serginho pela esquerda, driblou primeiro, rolou pro Elvis, lançamento pro Toró na entrada da área, subiu a bandeira. O Toró estava do lado esquerdo, ele partiu um pouquinho antes,
acabou impedido, lembrando que a Série C não tem VAR, né, Lupe? Não tem VAR, Guarizo. Por isso, quando o Elvis deu tapa na bola, ele já olhou com cara de poucos amigos pro assistente número 1, que é o Weber Felipe Silva do Paraná. Impedimento do Toró, 0-0, Ponte Anápolis, Moisés Lucarelli. Trio de arbitragem todo paranaense: Kleber Ariel Gonçalves Silva, Weber Felipe Silva e Heitor Alex Euric. São os 3 responsáveis, 1 pelo apito e 2 pelas bandeiras aqui no Majestoso. E vai trabalhando bola do lado direito a equipe do Anápolis, que tem um arremesso lateral. Fábio vai para fazer a cobrança, vê todo mundo marcado, ele deixa curtinho com o Denner. Trabalha na perna canhota, chega a marcação do Serginho. A arbitragem marca a falta, mais uma falta favorecendo a equipe do Anápolis, que agora já cobra com um pouco mais de pressa. O último homem aqui no campo de defesa é o André, ele trabalha também com a perna canhota, abre o jogo na esquerda pro Verrone. Domina Verrone, fica sem espaço, tem que trabalhar na perna direita, volta tudo lá atrás para o goleiro Paulo Henrique. Sai jogando Paulo Henrique. Tranquilidade, sem ninguém dando bote, faz o lançamento, busca o Cadu na direita, Maguinho de cabeça, é baixinho, mas tem posicionamento. Tentativa de jogada pela esquerda, caiu, Cadu pediu a falta tá marcada em cima do camisa número 28 da equipe do Anápolis, que é o Samuel Michels, né, Lupe? É isso, Samuel Michels. Mas se você quiser ir só de Samuel, eu abraço a ideia. O toque do Futebol Globo CBN marcou, tá abraçada a ideia, Lupe. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 15 minutos e 40, jogados primeiro tempo, Série C do Brasileirão aqui no Majestoso tem. Ponte Preta. 0 para Macaca. Anápolis. 0 para o Anápolis. Central da Bola. Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileirão, lei do ex em dose dupla. O Yuri Alberto empata para o Corinthians na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Internacional também 2. Yuri Alberto marcou os 2 gols do Timão. No Maracanã segue Fluminense 0, Sport 1. Vem trabalhando a ponte, a jogada pela esquerda, o domínio do Arthur, chegam 2 na marcação, ele volta um pouquinho mais atrás na meia com o Serginho, fez o passe pro Dudu, na entrada da área, 2 na marcação, joga na esquerda pro Arthur, faz o cruzamento, a bola atravessa toda a extensão da área, atravessa a linha lateral e vem direto pra fora, arremesso lateral. Tô vendo o nosso amigo Paulo Kikuchi aqui, ele não xingou agora porque tá guardando um pouquinho, né, Paulo? Deixou pra depois, Carlão. Mas eu percebo a Ponte ainda muito ansiosa, apressando a jogada. Rapidez não é pressa, né? Então, a Ponte está apressando demais, por isso errando o time, né? A jogada foi tão bem construída aqui, o Elvis pro Arthur. O Arthur poderia ter cruzado tirando do goleiro com mais calma para pegar o atacante de frente, mas não, ele fez um cruzamento, ele não chutou não, ele fez um cruzamento, mas pegou muito forte na bola. Então é uma Ponte ansiosa, uma Ponte com pressa, e isso não é o ideal. E trabalha a bola, a Ponte no meio-campo com o Serginho, daqui a pouco as mensagens. O Serginho fica com a bola, o jogo tá valendo, tá todo mundo parado, mas o jogo tá em andamento. O Serginho no círculo central fez o lançamento na ponta, buscou o Jean Dias, recebeu, tentou tocar pra trás na entrada da área, Maguinho joga dentro da área, sai o Paulo Henrique, faz a defesa. O ouvinte CBN participa com a gente, Fábio Scheibe. Como sempre, aqui o Cristiano Salviano participando também, fazendo parte da nossa transmissão. Um abraço pro Cristiano Salvione. O Batata tá lá em Rio Preto, fez aniversário ontem, tá pedindo parabéns pra ele, 57 anos. O Manuel Duarte tá na Vila Brasilândia, em São Paulo. E a Ângela Matiuso tá perguntando pra você, levou o casaquinho, Guarizo? Pior que não, viu, Scheibe? Temperatura agradável aqui. Obrigado a Ângela, sempre participando com a gente. Aproveitar Rio Preto, mandar um beijo pra família Guarizo, né? Papai, mamãe, todo mundo escutando lá. Mas tá uma temperatura agradável e a cabine aqui da CBN também muito bem abastecida de vento na medida certa. E a Ponte vem trabalhando pela lateral direita. Quem fica com a bola é o Wanderson. Já se mandou pra frente o Maguinho, fez uma inversão com o Jean Dias. O Anderson vai levando a bola. Agora ele recomeça o jogo dentro, próximo da linha que divide o campo com o Lucas Cândido. Maguinho volta para fazer a tabela, Wanderson faz o lançamento na entrada da área, corta de cabeça a zaga do Anápolis, chegou sentindo, chegou caindo ali o Jean Dias, a falta tá marcada, é uma falta que favorece a Ponte perto do bico da grande área, Lupe. E valeu a experiência e a malandragem do camisa número 7 da Ponte, o Jean Dias, que no kick da bola, ele colocou o corpo na frente do adversário e foi empurrado. A falta foi do camisa número 5, do João Fonseca, falta perigosa. Lado direito, Elvis já arruma a bola. É o camisa 10 da Macaca que vem para a cobrança.
É lance de perigo, a bola parada do Elvis é venenosa. Força aérea da Ponte dentro da área, 19 minutos deste primeiro tempo aqui no Majestoso. Vem chegando o Lucas Cândido, todo mundo, Elvis pode surpreender e bater direto, mas tem cara de chuveirinho, tem cara de levantamento para a área. Vai se preparando para a cobrança o Elvis, 2 homens na barreira. Momento de expectativa aqui no Majestoso. Partiu para a bola, o Elvis bateu direto. A bola vai na rede pelo lado de fora. Ele deu ali uma injeção na bola para tentar surpreender o goleiro, mas não teve a melhor das direções, Antônio Lupi. Tentou ali bater com o lado de fora do pé, meio que de 3 dedos, tirando da barreira, a bola balançou a rede. Teve gente aqui da arquibancada do Majestoso gritando gol, só que a bola balançou a rede do lado de fora. E vem Macaca. Vem de novo o Jean Dias, arriscou de fora, passa do lado da trave. Quase foi onde a coruja dorme, um chute de canhota do João Dias, a melhor chance da Ponte no jogo até agora, Lupe. E foi um presente do Anápolis para Ponte Preta, saída de bola errada. Ela sobrou nos pés do Jean Dias, que recebeu a bola e mesmo de fora da área, mandou um chute forte. A bola passou por cima, explodiu na ambulância, tiro de meta para o goleiro Paulo Henrique. Vai precisar de atendimento à ambulância. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo depois desse ataque do Anápolis. Sai Diogo Silva, dá um bico na bola. 20 minutos e meio jogados, primeiro tempo, Série C aqui no Majestoso tem Ponte Preta 0, Anápolis. também nada. Central da Bola. Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileirão, 2 gols e uma anulação. O Ceará faz 1-0 para cima do Vitória, o Fluminense empata com o Sport e na Neoquímica Arena o gol de Yuri Alberto, segundo de empate do Timão, está anulado devido a uma falta no início da jogada. Portanto, segue Corinthians 1, Internacional 2. Futebol Globo CBN. Aqui tentou fazer a jogada sozinho, Verrone, chegou Lucas Cândido cortando, vem pela ponta direita o Jean Dias, a marcação do Denner, empurrão pra cima do Jean Dias, falta favorecendo a Macaca, à direita do campo de ataque, a falta em cima do Jean Dias, Lupe. Foi na cara do assistente 1, o Weber Felipe Silva, foi ele quem marcou a falta, bem pertinho do banco de reservas do técnico Alberto Valentim. Essa o Elvis já bateu. E tentou o Toró na esquerda, a bola foi direto pra fora, Lupe. Era o Arthur que estava correndo pelo lado esquerdo. O Elvis também agora teve pressa e uma pressa desnecessária. Eu queria dar os parabéns pro nosso menino, né? Faz vinheta, faz programa, faz propaganda da Faz FFM, o comentarista da risada do lado do narrador. Comentarista da risada. Ele é um multitarefa. O Rodrigo Hilbert da CBN. Mas tá sensacional, o Anápolis tá maravilhoso, né? Anápolis. Vai pra cobrança do tiro de meta o Paulo Henrique. Grande Rafael Pio. Quem precisa de inimigo com esses caras trabalhando junto? Bate pra frente o Paulo Henrique. A bola vai ficar ali pro Arthur. Chegou disputando com o Douglas. Sobrou do lado esquerdo. O time da Ponte. Tá bom já, né, Lupe? Tentativa de jogada do Serginho pela esquerda. Sai jogando a Ponte. Faz o toque pro Lucas Cândido. Pelo meio tem que recomeçar lá do lado direito no campo de defesa com o Wanderson, que deixa a bola com o Maguinho. Pede na direita o Jean Dias, ele tentou um lançamento, a bola chegou no Elvis, bom passe de primeira pro Lucas Cândido, tentou também jogar na entrada da área pro Toró, chegou cortando a zaga com o André, sai jogando o time do Anápolis com um pouco de dificuldade. André faz o passe para João Afonso, que segundo Antônio Lupe, o tenista João Fonseca fez o passe do lado direito, tentativa de jogada com o Denner, chega limpando tudo ali no campo defensivo da Ponte. E o Dudu, vem o Elvis, faz o lançamento na ponta direita para a chegada do Jean Dias, que drible para cima da marcação, levou para a linha de fundo, fez o cruzamento, a bola desvia, saiu Paulo Henrique, a cabeçada, gol! Minutos do primeiro tempo, Toró, camisa 17, pra sair do chão, a torcida Ponte Pretana ligada no Futebol Globo CBN. Um cruzamento na medida do Jean Dias, uma antecipação pra cima do goleiro,
cabeçada pra baixo, Toró, a macaca deu um bote aqui no Majestoso. Toró diz na cabeça, Ponte Preta gigante. E o placar agora marca aqui no Moisés Lucarelli, 1 para a Macaca, 0 para o Anápolis. O detalhe do gol é todo seu, Antônio Lupe. Guarilson, o detalhe do gol fica por conta da jogada do lado direito do Jean Dias. Limpou a marcação e tem um detalhe interessante, quando ele fez o cruzamento, a bola desviou na perna do jogador do Anápolis e ganhou altura. Com isso, o Toró se posicionou atrás do goleiro Paulo Henrique e quando a bola desceu de cabeça, o atacante da Macaca mandou a bola para o fundo da rede. Toró marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Toró, Anápolis 0. Carlão de Freitas, um pouquinho depois da metade do primeiro tempo, a Ponte abre o placar. E no momento que a Ponte ainda estava ansiosa, ainda apressada, errando alguns movimentos, tanto é que na jogada do gol, quando o Dudu pega a bola no meio campo, o Roberto Valentim, calma, o Dudu respirou um pouquinho, tocou no Jean Dias e aí sim a jogada do gol foi construída. Quem sabe a partir de agora, defensivamente a Ponte já se arrumou e a gente espera um pouco menos de pressa, né? Mais rapidez, mais dinâmica, menos pressa, que a Ponte tem tudo aí para aumentar o placar. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 25:30 passados, primeiro tempo Série C aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 1 pra Macaca, gol do Toró e vem tentando o segundo gol, Toró mata no peito, linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola passa por fora, vai direto pra fora. 1 pra Macaca, gol do Toró. Anápolis. 0 para o Anápolis. Central da Bola. Fábio Scheibe. E com essa vitória parcial, a Ponte Preta chega aos 10 pontos na terceira colocação, ao lado de Ituano e Maringá, também com 10 pontos. Os três, então, com 10 pontos nesse momento, 3 vitórias e 1 empate nessa quarta rodada de Série C, viu, Guarizão? Futebol Globo CBN. Vai trabalhando bola o Anápolis em busca do empate. Lançamento direto do Vitor para a entrada da área. Diogo Silva abraça a bola, fica com ela e já sai jogando o goleiro da Ponte. Na esquerda com o Serginho, tem espaço, o Serginho vai recuando. O time do Anápolis, mas o Serginho não tem muita pressa. A Macaca tá na frente do placar. A bola volta com o Arthur, faz a jogada curtinha com o Dudu. Trabalha na perna canhota. Lucas Cândido tá aberto pela direita, recebe o Lucas. Tá pedindo na frente o Jean Dias. Foi assim que saiu o primeiro gol. Jean faz a jogada, passe na frente e o Toró saiu um pouquinho antes, estava impedido, deu para ver de longe, Antônio Lupe, que ele estava longe do último defensor. Essa nem do VAR seria preciso. Impedimento do Toró, posse de bola para o Paulo Henrique, que foi um dos principais jogadores do Anápolis na decisão do Campeonato Goiano. O Anápolis chegou até a final, mas perdeu para o Vila Nova. Mesmo assim, Paulo Henrique foi considerado um dos melhores goleiros do torneio. E o Paulo Henrique sai jogando na esquerda, Verrone tenta de cabeça, a bola passou pela linha lateral, então é arremesso favorecendo a Ponte, tem gol na rodada, Fábio Scheibe traz aqui na CBN. Agora valeu, gol do Corinthians de empate na Neoquímica Arena, outra vez Yuri Alberto, marcando agora o segundo dele, agora tá valendo a lei do ex em dose dupla neste momento na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Internacional também 2. Alô, treinador da seleção, não tem. Se não, podia olhar pelo Yuri Alberto. Vem a Ponte, pela ponta direita, jogada do Maguinho, aposta a corrida com o Verrone, espera a passagem do Jean Dias. Ele prefere dar uma penteada na bola, gira para um lado, gira para o outro, viu o Jean impedido, voltou um pouquinho atrás pro Lucas Cândido. Faz um giro também em cima da marcação, recomeça tudo. Já ainda no campo de defesa, a Ponte Preta. Emerson fica com a bola, abre o jogo pro Lucas Cândido. Na linha que divide o campo pela direita, tem o Jean Dias pedindo de um lado, ele tentou fazer o lançamento pro Toró, brigou pela bola o Dudu, voltou pro Lucas Cândido, faz o passe pro Jean Dias, vai começar e ele carimbou o companheiro na tentativa de inverter a jogada, a bola foi para fora, arremesso lateral agora, o Paulo perdeu a paciência aqui na arquibancada, aqui na Vitalícia, viu, Lupe? O Paulo Kikuchi, ele perde a paciência muito fácil, né? O problema não é quando ele perde a paciência, é que ele, quando extravasa, aí dispara todos os palavrões. O recorde dele são 342 palavrões, sem repetir nenhum. Grande Paulo, faz parte das nossas transmissões. Mas aí eu tô com o Paulo, o
Guarizo, a Ponte tá muito apressada, desde quando o jogo estava 0-0, tá ganhando o jogo. O Alberto toda hora fica pedindo pros jogadores, calma, não sei tanta ansiedade para tocar a bola. Veio trazendo essa jogada última pelo lado direito, trazendo, ainda errou, bateu um lance bizonho. Calma, tá vencendo o jogo, tranquiliza, articula, vira, pega a defesa adversária desprevenida, não, mas uma pressa, uma ansiedade, não tô entendendo. E uma carimbada dessa no companheiro, se a gente tá jogando uma pelada, ou tem bronca ou tem risada, né? Das duas uma. Né? Porque foi um lance bizonho em virtude dessa pressa, dessa ansiedade. Calma o jogo, respira, tá ganhando, o primeiro gol já saiu. E a Ponte tem arremesso lateral à esquerda do campo de ataque, jogado pro Toró, autor do gol, vai encarar a marcação do André, ele tenta jogar com o Elvis, que limpa bonito, o lance limpa 2 vezes, faz a inversão de jogo na ponta direita pro Jean Dias, domina bonito de canhota, fingiu que ia dar o passe de calcanhar, deu o passe no vácuo, agora sim achou o Maguinho na lateral direita, próxima ponta, fez a tabela, passou dando seta ao Maguinho, a bola chegou pra ele na linha de fundo, cruzamento, corta de cabeça parcialmente, a bola chega no Toró, ele toca pra trás pro Elvis, chega o Denner para fazer o corte, não quis finalizar o Toró na tentativa de contra-ataque, um belo carrinho do Dudu para colocar essa bola para fora, tinha condições de finalizar essa bola bem aí na sua frente, hein, Lupe, mas preferiu o toque, o Toró. Preferiu o toque, era o Arthur que estava por ali, lado esquerdo do campo, e ele não viu que o Elvis tinha a marcação do Denner, poderia sim ter mandado pro gol, mas não quis ser fominha, só que tinha que ter mandado pro gol, quase a macaca marca o segundo, vem Anápolis. Vem Anápolis pela ponta esquerda, a corrida do Cadu, recebeu, foi pra cima da marcação do Maguinho, pisou na bola, esperou alguém chegar, fez a tabela na entrada da área, recebeu de volta pelas costas, aí caiu, foi pedir uma falta, a arbitragem não deu nada, apenas arremesso lateral favorecendo a Ponte. Viu, Lupe, no intervalo aí você não pode falar com os jogadores, né? Intervalo não, só no fim do jogo. Tá, senão podia pedir ou pro Arthur ou pro Toró trocar essa chuteira laranja aí que tá acabando com o narrador, viu? O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 31, primeiro tempo, Série C, aqui no Majestoso. Ponte Preta. Bom pra macaca. Anápolis. Anápolis chegando pro ataque, a bola passa por todo mundo, Anápolis continua sem nada. Central da Bola. Fábio Scheibe. O Tombense segue vencendo a Itabaiana 1-0 em Tombos. Mais cedo o Ituano venceu o ABC de Natal 3-2 e o Maringá também por 3-2 venceu Confiança. Amanhã às 7 da noite no Brinco de Ouro da Princesa tem Guarani e Botafogo da Paraíba. E a Ponte sai tocando curto no tiro de meta. Chega o Serginho na lateral esquerda para fazer a jogada curta. Agora sim, disparou o Arthur, fez o passe pro Serginho de volta. Tem Toró aberto na ponta, bola para ele. Limpa o lance, toca no meio pro Dudu. Recebe o Dudu, faz o passe de canhota pro Elvis. Limpa o lance, tá marcado. Vai ter que soltar a bola. Fez aquele lançamento por cima pro Toró, invadiu a área, ganhou, bateu pra fora. O Toró entrou nas costas da zaga. Fiquei com a impressão que ele não sabia se chutava ou se cruzava pro Jean Dias, que estava fechando pela direita, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora, tiro de meta para o Anápolis, Lupe. Mas que bela bola do Elvis pro Toró, por elevação, por cima da linha de defesa da equipe do Anápolis. O Toró veio por trás, mesmo no jogo de corpo, ganhou ali o espaço, só que a finalização não foi nada legal. Bola bateu na rede, só que do lado de fora. Dudu caiu de novo. Léo Oliveira volta a trabalhar no aquecimento do lado de fora do campo. E o Anápolis sai jogando, tocando curto no campo de defesa. Goleiro Paulo Henrique, chega a pressão do Elvis em cima dele. Paulo Henrique despacha lá pra frente, ganha o Serginho pra ponte, mas não conseguiu fazer o domínio. Fica com a bola o Denner pelo time do Anápolis, tentou fazer a jogada na direita, brigou por ali o Igor Cássio. A bola volta depois de uma boa participação do Wanderson pro Diogo Silva. Guarizo. O goleirão dá um balão pra frente e vai ficar pro Paulo Henrique, Antônio Lupe. O Léo Oliveira voltou pro banco. Imagina se ele tá feliz, o Léo Oliveira. Mas o preparador físico aqui tá conversando com o Dudu toda hora pede pra esperar. Alguma lesão ele tá sentindo, né? Sim. Porque já é a segunda vez que o Léo vem pro aquecimento. Mas o jogador não quer perder. O Dudu tá fazendo um bom jogo. Ele colocou a mão na parte de trás da coxa esquerda, pelo que eu tive aqui de impressão. O problema é que se abrir aí não tem jeito.
Vai jogando a Ponte no campo de defesa. Wanderson pisa na bola, espera alguém aparecer sem pressa. O zagueiro da Ponte. A Ponte está na frente do placar. Giro do lado esquerdo para saída de jogo do Emerson. Tem aberto o Arthur pedindo a bola. Ele prefere tocar mais na frente no Toró. Toró encara a marcação do João Afonso. Volta lá atrás para o goleiro Diogo Silva. Recomeçar o jogo para a Ponte, que nesse momento não tem pressa. Tocando pela direita, Lucas Cândido sai jogando. Ele joga pelo lado direito, mas é canhoto. Elvis tentou a tabela, ficou sentindo ali o Jean Dias. Falta forte em cima do Jean Dias, e também não se deu nada bem o Samuel nesse lance. Tá sentindo demais o camisa 28 do Anápolis, Lupe. É porque quando o Elvis ficou com a bola, eles entraram numa disputa e o Elvis acabou atingindo o pé do camisa número 28, o Samuel. Por isso ele tá caído. Mas a falta é pra Ponte Preta, porque no lance anterior teve a falta em cima do Jean Dias. 1-0, Macaca tá na frente. Toró foi quem marcou o gol. Você participa do Futebol Globo CBN mandando sua mensagem para cá pelo WhatsApp, é o 19-991869070, youtube.com/CBN Campinas. Você deixa sua mensagem no chat também. Fábio Scheibe ligadaço, esperando sua participação aqui no Futebol Globo CBN nesta noite de sábado. Vai para cobrança de falta, Macaca, é na intermediária, perto do círculo central pela direita. Estão na bola o Serginho e também o Elvis. Tá aberto o Jean Dias na direita e tem uma força aérea da Ponte dentro da meia-lua. Serginho pisou na bola, sai jogando curto. O Elvis não gostou, porque a jogada ensaiada não pode sair. Lançamento do Maguinho dentro da área. Toró dividiu de canhota, bateu, passa por cima do gol. O Toró bateu ali de canhota, ele tá ganhando todo o espaço nas costas do Fábio. Tiro de meta ou a arbitragem marcou alguma irregularidade, Lupe? Não, apenas o tiro de meta. Finalização do Arthur. Vou ter que pedir no intervalo para eles trocarem a chuteira. Mais uma vez o lateral esquerdo foi quem finalizou por cima da meta do Anápolis. Tá difícil os dois de chuteira laranja. Vem o Maguinho para cortar. Tentativa de ataque do Verrone. Sai jogando na meia direita. O Jean Dias perdeu a bola no pé de ferro. Sobrou pro Verrone. Tentou levar na ponta. Vem o Anápolis pela esquerda. Recebe o zagueiro Vitor. Faz o cruzamento de canhota dentro da área. Tranquilo para o Diogo Silva fazer a defesa e já sair jogando. E agora tem espaço para puxar o contra-ataque. A Ponte tenta acelerar. O Serginho passa à esquerda dele, o Elvis. A bola chega no Elvis. Tá aberto na ponta o Arthur. Agora o Arthur recebe no campo de defesa. O Toró estava aberto na esquerda. O Arthur sai jogando com tranquilidade para o time da Macaca. Inversão de jogo do Elvis. Buscou o Jean Dias. Teve um toque de cabeça. Jean Dias recebeu. A bandeira subiu. Tá impedido. Impedido, camisa número 7 da Ponte. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. E o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos atingindo 37 deste primeiro tempo. Brasileiro Série C aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 1 para Macaca. Anápolis. 0 para o Galo. Central da Bola. Vem o Anápolis, o corte de cabeça do Emerson, bola viva na entrada da área, tira, fazendo o giro, Dudu, tenta puxar o contra-ataque, puxaram o short do Dudu, falta em cima dele, Scheibe. O Corinthians segue empatando com o Internacional na Neoquímica Arena pelo Brasileirão da Série A. Mais tarde, às 9 da noite, tem Bahia e Botafogo. E amanhã, às 4 da tarde, tem Vasco e Palmeiras. E o Grêmio recebe o Santos. Amarelo para quem? Cadu, camisa número 21, puxou o calção do Dudu. Primeiro amarelo do jogo é pro Anápolis. Cadu, camisa número 21. Cadu puxou o Dudu, cartão para ele. Vem a Ponte trabalhando bola no campo de defesa. Maguinho faz uma manobra ali para cima da marcação, toca no Serginho, deixa com o Lucas Cândido, devolve na fogueira, mas arruma bem o Serginho. A Ponte vai brincando de bobinho com a Anápolis, mas dentro do campo de defesa dela. O domínio do Serginho volta pro Wanderson, tentou fazer o passe pro Maguinho, limpou o lance, encontrou no meio o Toró, fez a tabela, Serginho lança, busca o Jean Dias, chega cortando por ali o Vitor, depois da tentativa de saída do João Afonso, falta em cima dele.
ele, o ouvinte da CBN, participa do Futebol Globo CBN, Fábio Scheibe. O Ney do Jardim Nova Europa tá dando parabéns pela transmissão, aqui tá mandando um grande abraço pra você, pela narração também, viu, ô Guarizo? Um abraço também pro Paulo Kikuchi, sempre mandando a análise dele aqui pra gente, direto aí do Moisés Lucarelli. Um abraço, Paulo Kikuchi. E também quem tá curtindo a transmissão é o Marcelinho Bortolotto, tá aí feliz com a vitória da Macaca da Ponte Preta, por enquanto 1-0 pra cima do Anápolis. Abraço, Ney, abraço, Paulo, participando com a gente, abraço a todos ligados na CBN, que escolhem a CBN para acompanhar os jogos dos times de Campinas. A bola volta pro goleiro Paulo Henrique, que faz o domínio com tranquilidade. Nessa, o Toró não vai nele, não dá aquela respirada, até porque a Ponte tá na frente no jogo aqui no Majestoso. Sai tocando o zagueiro Vitor pro Denner, volta pro Vitor, a Ponte não faz a pressão ali na frente. Denner sai armando o time do campo de defesa, de perna canhota, fez o passe pro Verrone, atravessou a linha que divide o campo, fez o passe na frente, tentativa de jogada com o Igor Cássio, chega rasgando ali a zaga da Ponte, falta marcada para o time do Anápolis, Lupe. O árbitro primeiro observou a vantagem, como o Anápolis não teve a vantagem no lance, ele voltou atrás e marcou a falta a favor do Galo da Comarca, é o mascote do Anápolis. Falta pelo lado esquerdo, tem um do Anápolis caído, o jogo tá parado. Jogo parado aqui no Majestoso, me parece ali o jogador que está sentindo, o Igor Cássio, camisa número 29 da equipe do Anápolis. Até aqui 1-0 para Ponte, departamento médico dentro de campo e o momento do jogo, Carlão de Freitas. Acalmou um pouquinho, né? Agora a Ponte parece que tira o pé, vai entrando o cansaço também, né? O primeiro tempo agitado da Ponte. Poderia continuar mais intensa, né? Para buscar o segundo gol, mas não criou mais tantas oportunidades, a não ser naquelas bolas alçadas do Arthur. O jogo parece já se encaminhar, né? Nesta dinâmica até o final do primeiro tempo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo, placar de jogo. 40 minutos passados, primeiro tempo, Série C, aqui no Majestoso. Ponte Preta. 1 gol do Toró. Anápolis. 0, Rafael Pio. Central da Bola. Fábio Scheibe. Pela Série D, de dado, mais cedo a Inter de Limeira empatou com o Monte Azul por 1-1 em Limeira. Também jogaram Barra, venceu Marcílio Dias por 2-1 e um clássico paranaense, Cianorte 3, Cascavel 0. Futebol Globo CBN. E aqui uma tentativa de lançamento para dentro da área, acabou saindo apenas o tiro de meta para Ponte. Jean Dias vem buscar no campo de defesa. Maguinho fica com a bola, faz o lançamento, despacha para frente, não tinha ninguém por lá. Ela vai ficar fácil para o goleiro Paulo Henrique no campo de defesa da equipe do Anápolis. Sai jogando curtinho com o André do lado direito, encontrou no meio João Afonso, rolou pro Denner. Denner volta o jogo um pouco mais atrás pro Vitor. O time do Anápolis tenta abrir a defesa da Ponte, que está muito bem postada. Agora o lançamento é na ponta direita pro desvio, pro Douglas Santos, recebeu, bom carrinho do Dudu para fazer o corte. Que raça do Dudu, vai ajudar o Arthur, tem briga pela bola lá do lado direito, acabou sobrando pro Anápolis. Teve falta até feia em cima do Douglas Santos. Eu tô vendo um cartão daqui, Antônio Lupe. Camisa número 15, Arthur. Ele fez a falta ali quando o Dudu tentou fazer a recuperação, a bola sobrou nos pés do jogador do Anápolis e por trás o camisa 15 da Ponte Preta, o Arthur, acabou cometendo a falta e recebe cartão amarelo. É o primeiro para jogadores da Ponte, Arthur, camisa 15. Tem falta o Anápolis na direita do campo de ataque, mais longe. Mesmo assim, tá todo mundo dentro da área. Bateria antiaérea da Ponte formada, apenas um homem na barreira. É finzinho de primeiro tempo, 42 minutos. A Macaca tá vencendo por 1-0. Denner tá autorizado para cobrança, joga dentro da área para alguém desviar de cabeça, mas o Emerson sobe mais que todo mundo e faz o corte. Ela volta na direita ou no meio pro lançamento do lateral que tentou jogar dentro da área, o Fábio. Ali na tentativa de casquinha do zagueiro Vitor, a bola vai para fora, tirada pela zaga da Ponte, mais um arremesso lateral favorecendo o Anápolis à direita do campo de ataque, já cobrado pelo Denner pro Douglas Santos tentou girar para cima da marcação do Arthur marca forte, marca firme, tem que voltar o jogo pro Fábio, vai fazer o lançamento lateral do Anápolis, a bola bate no peito do Dudu, vai brigar por ela, o Denner acabou roubando o Dudu, mas tocou errado, bola na entrada da área, chute rasteiro, defesa tranquila do goleiro Diogo Silva,
Tem gol na rodada, Fábio Scheibe. É o vira-vira do Corinthians na Série A do Brasileirão. Memphis Depay marca aos 35 minutos da segunda etapa. Agora Corinthians 3, Internacional 2. Internacional teve Bruno Henrique expulso já no segundo tempo. O Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM. Acabou errando ali, cometendo uma falta o jogador do Anápolis, o Igor Cássio, na tentativa de chegar próximo da área, de finalizar. Não tem pressa nenhuma a Ponte para a cobrança dessa infração dentro da área. Vai ganhando um pouquinho de tempo o goleiro Diogo Silva, Antônio Lupe. Igor Cássio, que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Goiano. Foi o artilheiro com 6 gols marcados, inclusive não tinha contrato para a Série C. E recebeu várias sondagens, Vila Nova, Atlético Goianiense, até o Goiás. Mas ele renovou com o Anápolis até o fim da temporada. Guarizô. Só um minutinho, Scheibe, vem atacando a Ponte, volta o jogo, Serginho, fala, Scheibe. Futebol moderno, né? Foi anulado o gol do Corinthians mais uma vez, a gente tem que esperar o VAR para confirmar. Corinthians então empatando com o Internacional, Memphis Depay fez o gol, mas foi anulado por uma falta no começo da jogada novamente. Cuidado com alguns corações aí, com alguns botões que estão sendo apertados, viu, Scheibe? Vai saindo, jogando o Diogo Silva pra Ponte, busca o Toró na velocidade, chega de cabeça ao Fábio para fazer o corte, coloca a bola pra fora, arremesso favorece a Ponte, mas a arbitragem parava o jogo porque dava um impedimento do Toró antes de disputar essa jogada. Vamos chegando à marca de 45, a Ponte tá vencendo aqui no majestoso 1-0, gol marcado pelo Toró aos 23 minutos do primeiro tempo. Despacha o goleiro Paulo Henrique, tenta a jogada lá na frente pro jogador que está cobiçado, o Igor Cássio, mas a bola não chegou nele. Volta pro Fábio na direita, tentou a jogada com o Douglas Santos, a marcação do Arthur pra cima dele, vem o lateral da Ponte, limpa o lance, fica com ela, ainda chuta em cima do Douglas pra ganhar o arremesso lateral. Vamos a 47, Antônio Lupe. Isso, 47. Mais 2 então de acréscimos, ou 1,5, porque chegamos a 45,5 deste primeiro tempo, agora que não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança do arremesso lateral. É a Macaca, o Arthur vai para um lado, vai para o outro, dá uns passinhos para frente, agora sim ele solta a bola buscando o Toró, foi brigar ali no meio o Lucas Cândido, acabou ficando com ela o Toró, bom pra Ponte, o jogo tá valendo, o jogador caído do Anápolis na ponta direita, entrada da área, Jean Dias fez o passe pro Maguinho, invadiu, cruzou, passou do Paulo Henrique, sobrou pro chute, gol! Dudu da Ponte Preta! 46 minutos do primeiro tempo. Dudu, camisa número 21, pra sair do chão. A torcida da Macaca ligada no Futebol Globo CBN. Jogada de extrema inteligência do Jean Dias. Esperou o Maguinho passar. O cruzamento rasteiro. O goleiro soltou a bola. Chegou o Dudu pra encher o pé e estufar a rede. Dudu diz no pé, Ponte Preta gigante. A Macaca deu bote de novo aqui no majestoso. O placar agora marca 2 para a Ponte Preta, 0 para o Anápolis. O detalhe do gol é contigo, Antônio Lupe. Contra-ataque da Macaca e claro que a bola passa pelos pés do Elvis, que lançou o Jean Dias pelo lado direito. Ele foi muito inteligente, observou que o Maguinho passava livre pela direita e deu o toque em profundidade. Maguinho foi até a linha de fundo e fez o cruzamento pro Dudu, como elemento surpresa, chegando por trás da zaga, mandar a bola pro fundo da rede. Dudu marca o segundo gol dele na temporada, o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Anápolis 0.
Carlão de Freitas, que presente pra Macaca nesse fim de primeiro tempo. Que jogadaça, né? Embora a Ponte tenha errado durante boa parte do primeiro tempo, muitos passes, mas os gols foram bonitos, gols bem trabalhados. Esse segundo foi maravilhoso, né? O Elvis entrega pro Jean, que espera a passagem do Maguinho, o cruzamento, e o Dudu finalizou bem de perna esquerda. E sob aplausos da torcida Ponte Pretana, termina o primeiro tempo aqui no Majestoso. Ponte Preta. 2 para a Macaca, gols marcados pelo Toró aos 23 e pelo Dudu aos 45. Anápolis. 0 para o Anápolis. Vem aí o Futebol Globo CBN, o intervalo do Futebol Globo CBN. Eu passo o comando da transmissão para você que vai trazer todos os detalhes do futebol pelo Brasil, pelo mundo e pelo universo. Fábio Chaib, o sultão do rádio. Central da Bola. Valeu, Marco Guarizo, 8h19. A Ponte Preta tá fazendo bonito nessa primeira etapa. Vai vencendo o Anápolis 2-0 no reencontro com a torcida Ponte Pretana no Moisés Lucarelli. Depois de 2 meses, a galera tá feliz aí com a vitória parcial da Macaca, 2-0 nesta primeira etapa. A Ponte subindo a 10 pontos e dividindo a liderança da competição com 10 pontos, justamente com o Ituano. A Ponte agora é a segunda colocada pelo saldo de gols. Ituano primeiro, 10 pontos. A Ponte Preta segunda também com 10 pontos. E o Maringá, que também venceu na rodada, também tem 10 pontos na terceira colocação. A Ponte tá fazendo bonito. Quem pensava que a Ponte não ia se impor, tá vendo uma Ponte diferente, né, Carlão? Tinha dificuldades anteriormente em propor o jogo, dessa vez tá conseguindo e tá fazendo pra galera ficar feliz aí no Moisés Lucarelli, né? Olha, Fábio, o melhor primeiro tempo da Ponte na temporada, e aí eu vou colocar os jogos do Campeonato Paulista também. Apesar da Ponte ter errado em alguns momentos, eu destaquei a pressa, a ansiedade nos passes, nos movimentos, mas a Ponte, pelo menos uma coisa a gente não pode reclamar, da intensidade. A Ponte viveu o jogo, né? E os 2 gols foram maravilhosos, a jogada, né? Quando o time teve calma, quando o time teve consciência para circular, né? E em velocidade, em progressão, os gols saíram. Né? No primeiro gol, uma troca de passes super interessante do Elvis pro Jean Dias. O Jean Dias fez o cruzamento e depois no segundo gol o Jean teve a percepção, né? O Maguinho desceu gritando, fez a ultrapassagem e no cruzamento veio o menino Dudu e fez um golaço. O Dudu fez também uma ótima primeira etapa, hein? Apesar de estar ali meio, não deve estar 100%, mas fez aí uma ótima primeira etapa, coroada aí com este gol, um golaço de perna canhota a lá centroavante, Fábio Chaib. O Jean Dias também se destaca nessa equipe, né? Apesar de não ser um cara muito diferente também, né, Carlão? Pra Série C é um cara que impõe respeito. Impõe respeito, às vezes a gente fala, né, jogadores desconhecidos, apostas, tal. O Jean, mesmo sendo um veterano, mas ele chega no Moisés Lucarelli nesta temporada como uma aposta. E aí ele faz um bom campeonato paulista, na Série C está assumindo um protagonismo importante também dentro do elenco do técnico Alberto Valentim. E está sendo sim o diferencial da Macaca, principalmente nos jogos aqui no Majestoso, né? Contra o Retrô ele foi participativo no único gol da partida e hoje fundamental em 2 jogadas, 2 assistências, né? Os 2 gols com uma participação direta do Jean. É isso aí, é isso que a torcida da Ponte espera da Macaca nessa Série C. O time a ser batido justamente em casa, a Ponte se impondo, vencendo mais um adversário, chegando a 10 pontos, são 3 vitórias por enquanto e 1 empate nas 4 primeiras rodadas da Série C. Como eu disse anteriormente, a Ponte chegando à segunda colocação neste momento, só perdendo no desempate para o Ituano, que também tem 10 pontos, já passou o Maringá também com 10 pontos, os 3 primeiros colocados desse Brasileirão da Série C. Série C que também tem jogo em andamento, o Tombense vai vencendo o Itabaiana por 1-0. Mais cedo, ABC 2, Ituano 3, o Maringá fez 3-2 para cima do Confiança. Esses são os jogos deste sabadão. Amanhã tem Ipiranga e CSA, o Floresta encara o Retrô, o Náutico recebe o Brusque e tem um jogão no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani precisa vencer, o Guarani é o lanterna da competição, encara o Botafogo da Paraíba amanhã. Brinco de Ouro, 7h da noite, total cobertura CBN. Na segunda-feira tem São Bernardo e Londrina e o Figueirense encarando o Caxias no Orlando Scarpelli, 7h30 da noite, fechando esta 4ª rodada de Brasileirão da Série C. Pela Série A, em andamento, o Corinthians vai empatando com o Internacional 2-2. O Timão teve 2 gols anulados, viu?
Corinthians teve 2 gols anulados, vai empatando com o Internacional 2-2. Em andamento também, Fluminense 1, Sport 1, e o Ceará vai vencendo Vitória por 1-0. Daqui a pouquinho, às 9h, tem Bahia e Botafogo, isso pela Série A do Brasileirão. 8h23, um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar mais desse primeiro tempo entre Ponte Preta e Anápolis. A Ponte vai vencendo por 2-0, gols de Toró e Dudu. A Macaca conseguindo então essa grande vitória no Moisés Ocarelli. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Rir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. O PT governou o Brasil por 5 vezes, mas dessa vez encontramos o nosso país devastado. E junto ao presidente Lula e ao povo brasileiro, estamos reconstruindo o Brasil no caminho da prosperidade. Diminuímos o desemprego e zeramos os impostos dos alimentos da cesta básica. Garantimos mais oportunidades para 4 milhões de estudantes. E seguimos avançando com a reforma da renda e a isenção do imposto de renda. O Brasil sempre melhora com o PT. Propaganda partidária gratuita do PT. A Corrida Integração completa 40 anos e você não pode ficar de fora dessa festa, né? Escolha a sua modalidade. Caminhada 5, 10 quilômetros ou encare os 21 quilômetros da meia maratona, além da Corrida Kids. Acesse corridaintegração.com.br e garanta seu lugar na maior corrida do interior. Inscreva-se agora. Corrida Integração é tempo de voar. Apoio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Anápolis. Central da Bola. 8h25, intervalo de jogo para Ponte Preta 2, Anápolis 0 pela Série C. E pela Série A, um jogão na Neoquímica Arena. O Corinthians vai empatando com o Internacional por 2-2, mas agora aos 48 minutos da segunda etapa, um pênalti a favor do Corinthians. A gente acompanha na CBN Rede, um pênalti pro Timão, 48 minutos, pode ser o gol decisivo pro Corinthians, hein? O Corinthians está se preparando, está com a bola nas mãos, pode pintar aí o hat-trick do camisa 9 do Timão. Ele já fez 3 hoje, só 2 valeram. Vem Yuri Alberto para cobrança, Yuri Alberto de um lado, Antony do outro, pênalti pro Corinthians. Atenção, torcedor corintiano. Atenção, 48,5. Os acréscimos nem subiram ainda, tá? 48,5, tem jogo ainda pela frente. Antony tendo a chance de se consagrar, de ser o herói do jogo por parte do Internacional. Yuri Alberto é jogador do Colorado, ele aqui mesmo que vem na bola parada. Atenção, torcedor corintiano, concentração do Yuri, autorizado. Atenção, Yuri Alberto, agora sim ele toma distância. Yuri de um lado, Antony do outro. Vem Yuri Alberto, quem sabe para virar o jogo, para fazer o terceiro dele no jogo, para fazer uma grande virada, uma grande história corintiana aqui na Neoquímica Arena. Autorizado, Yuri partiu, bateu! Daí você acompanhando mais um gol do Corinthians, que pode ser o gol da vitória do Timão. Corinthians virando a partida pra cima do Internacional na Neoquímica Arena. Corinthians 3, Internacional 2. Eu trago todos os detalhes do final da partida aqui pra você daqui a pouquinho no nosso intervalo. O Fluminense também fez 2-1 pra cima do Sport. Fluminense virando a partida no Maracanã. Fluminense 2, Sport 1, finalzinho de partida. Encerra nesse momento a partida. O Fluminense vence o Sport por 2-1. Em andamento também
Ceará 1, Vitória 0. Esses os jogos da Série A do Brasileirão. 8h28, mas o nosso assunto agora aqui é Série C. E a Ponte tá fazendo o que se espera dela. A Ponte tá vencendo a terceira partida consecutiva e tem muita gente feliz aqui mandando mensagem pra gente. Carlão de Freitas, é isso que a gente espera da Macaca. Macaca criando oportunidades e vencendo mais um adversário, a terceira vitória consecutiva pra dar muita moral e confiança pra equipe, né, Carlão? O comentário do jogo. É verdade, Fábio Scheibe, a Ponte precisava ou precisa, né, de uma vitória consistente. Até aqui a Ponte vem desempenhando um bom papel dentro da Série C, mas as vitórias foram, não vou dizer em circunstâncias adversas, mas foram vitórias que não geraram tanta animação para a torcida ponte-pretana. Diferente deste primeiro tempo até aqui contra o Anápolis, em que a Ponte, embora tenha começado nervosa, ansiosa, errando alguns passes, exagerando na vontade, mas quando ela colocou em prática a qualidade do time, conseguiu circular, respirou, tocou com calma, os gols saíram até de uma maneira natural, e principalmente aqui pelo lado direito, com o Jean Dias, com a ultrapassagem do Maguinho, com o Elvis sendo o maestro, o próprio Dudu fazendo o primeiro passe, né, a primeira ligação com o meio-campo. É assim que o torcedor quer, uma Ponte impositiva dentro de casa, fazendo prevalecer a qualidade técnica dentro de uma Série C de Campeonato Brasileiro. O torcedor da Ponte tá meio que cansado desse complexo de vira-lata, né, que a Ponte, vamos jogar por uma bola, tal. Eu acho que na Série C ela precisa se impor, como ela se impôs no segundo tempo, na última partida, né? E ao contrário do primeiro tempo, né? Lá em Aracaju, que foi tenebroso, foi horrível, semelhante ao que a Ponte teve em Limeira no Campeonato Paulista, mas o segundo tempo não, foi uma Ponte mais forte, uma Ponte com mais vigor, e hoje já um primeiro tempo, uma Ponte forte, uma Ponte que mostrou o porquê ela briga pela liderança. Agora, é continuar neste ritmo no segundo tempo, ter um pouco mais de calma, estar com a vantagem, trocar mais passes, circular essa bola, fazer com que essa bola passe muito pelos pés do Elvis, né? Aqui pelo lado direito, pelo lado esquerdo também com o Arthur. E claro, os cuidados defensivos, né? O Anápolis tem uma bola aérea muito forte. A Ponte já passou por perigo na primeira etapa. Então é ter esta concentração defensiva e quando tiver a bola nos pés, com muita paciência, com muita sapiência e principalmente com muito respeito ao adversário, ela se impor para tentar aumentar o placar e construir uma boa vantagem diante do time goiano. Lembrando que amanhã tem decisão na CBN, a partir das 9h30 da manhã tem a decisão da Superliga Masculina de Vôlei, é o Vôlei Renato, o Vôlei Campinas tentando esse título inédito. O Vôlei Campinas enfrenta o Cruzeiro e a equipe CBN estará no ginásio do Ibirapuera para acompanhar essa partida, essa decisão. A partir das 9h30 tem Rafael Pio, Renata Rondini, Marco Guarizo acompanhando o Vôlei Renato, o Vôlei Campinas em busca deste caneco. A gente na torcida aqui então para o Vôlei Renato, Vôlei Campinas, você acompanha aqui conosco na CBN a partir das 9h30 da manhã. Tem muita gente participando aqui conosco também. Um abraço pro Amarildo Aparecido Xavier. Vamos Macaca, vamos Ponte Preta. Marcelinho Bortolotto tá aqui conosco, sempre mandando mensagem, acompanhando também. O Eleazar Dias Bueno tá aqui com a gente também, curtindo a nossa transmissão. Pois não, Lupe? Manda um abraço aí pro Juninho Cavalão e o Ratazana. Ratazana tava aqui, manda mensagem pra gente no Arena, só que ele falou que o Juninho Cavalão não veio, não recebeu o alvará, se é que você me entende. Daí fica complicado, né? Eu quero ver se a minha mulher deixa eu ir, não é isso? Mais ou menos por aí? É, mais ou menos nesse caminho. Grande Ratazana, grande Cavalão, um grande abraço pra vocês, um abraço também pro Zé Molina, pra Ivete, pro Mané, flamenguista, pro Adalto e toda a galera da Massapura curtindo a transmissão, mandando mensagem aqui pra gente. Ô Guarizo, tem gente mandando mensagem pra você aqui, o Ricardo, tá no Jardim Miriam, ele fala pro Guarizo que eu estou ouvindo a CBN tomando um Cotuba. Você sabe o que é isso, ô Guarizo? Opa, Cotuba, um refrigerante muito característico de São José do Rio Preto. Sim, que surgiu em Tanabi, mas hoje a fábrica é em Rio Preto. A Cotuba é maravilhosa, a melhor tuba. Eu não posso fazer propaganda, mas é bom. Tá certo então, e o Batata tá falando quando for pra Rio Preto, mandar um alô pra ele pra tomar aquele suco da confusão. Então novamente vamos ao Moisés Lucarelli, o passo em definitivo pra segunda etapa de Ponte Preta 2, Anápolis 0. Marco Guarizo vai trazer as emoções desses 45 minutos finais de partida, esperando por mais gols da Macaquinha. Guarizo, é com você, boa transmissão. Marco Guarizo.
Muito obrigado, Fábio Scheibe. Obrigado a todos que acompanham o futebol de Campinas pela CBN, não só de Campinas, né? Os jogos também dos grandes de São Paulo. Fábio Scheibe pode informar a qualquer momento aí do fim do jogo do Corinthians. Se saiu um pênalti aos 48 do segundo tempo, ele foi batido aos 48, é porque teve muita polêmica. Teremos alguns acréscimos por lá, Scheibe? Já temos 10 minutos de acréscimo lá na Neoquímica Arena. Segue Corinthians 3, Internacional 2. O Internacional teve um jogador expulso, Bruno Henrique, né? Que jogou no Corinthians também, acabou sendo expulso. Lembrando que o Internacional virou a partida e o Corinthians revirou a partida com 3 gols de Yuri Alberto, o cara fazendo hat-trick. Viu, Guarizo? Perfeito, gostei muito da sua pronúncia em inglês. Aqui os times estão voltando. A Ponte neste segundo tempo ataca para o gol de entrada do Majestoso à esquerda do seu rádio. O Anápolis ataca para o gol da linha do trem. Aliás, deixa eu olhar. Não tem torcida do Anápolis no estádio, né, Antônio Lupe? Tem sim. Tem, uns 20, inclusive de Valinhos. Cadê? Anápolis Valinhos é a faixa que está grudada ali naquela grade ali destinada ao torcedor do Anápolis. Mas tem sim, vai mexer o Anápolis, tá 99-11. O 11 é o Natan Bahia, no lugar do Douglas Santos. E vai ter mais uma também, o Neto Acará, camisa número 20. Ele também vem pro jogo no lugar do 29, Igor Cássio. Igor Cássio tá indo embora, entra o Neto Acará, sai o Douglas Santos com a 99, entra o 11, Natan Bahia no Anápolis. 2 alterações, portanto, apita o árbitro, rola a bola pro segundo tempo aqui no Majestoso. Ponte Preta, Anápolis. Futebol, vamos ver. O Anápolis tenta sair na base da ligação direta, primeira tentativa de jogada do Neto Acará, mas ele chegou empurrando aqui no campo de defesa o zagueiro Emerson, então tem falta para a Ponte, pertinho da bandeira de escanteio, à esquerda do campo de defesa da Macaca. O Alberto Valentim vai mandando os reservas para aquecimento também, passando um monte de gente de colete aqui na nossa frente. Sim. E a Ponte é a mesma do primeiro tempo. Dudu voltou pro segundo tempo, ele que tinha sentido ali um problema na coxa, mas o camisa número 21, autor do segundo gol, retorna pro segundo tempo. E o Anápolis vem pra cima do lado direito, a tentativa de jogada do Fábio, jogo mais atrás pro André, na entrada da área, tá pedindo bola, o Neto tentou passar, Neto bateu de canhota, curtinhos, pega o Diogo Silva, uma bola mascada, uma bola difícil, até porque o Neto conseguiu chutar de frente depois da ajeitada do companheiro. Sai jogando a Macaca, direto na ligação com o goleiro Diogo Silva, já perde a posse, vem João Afonso trazendo para o time do Anápolis, joga do lado esquerdo para a jogada do camisa número 11 que acabou de entrar, que é o Natan Bahia. Vai tocando bola agora no campo de defesa a equipe do Anápolis. A Ponte vai fazendo uma meia pressão, o goleiro Paulo Henrique fica com a bola e faz o lançamento do lado esquerdo, encontra espaço por ali com o Verrone, vem trazendo o Verrone do lado dele, o Denner preferiu segurar a bola, tá pedindo pelo meio, Neto foi o passe que ele tentou, vem pra tabela o time do Anápolis, Emerson dá um bico na bola e tira o perigo dali. Vai recomeçar no campo de defesa o Anápolis e o Fábio Scheibe informa pra gente. Gol na Neoquímica Arena, Guarizo, é o 4º gol do Corinthians. Igor Coronado marcando para o Timão aos 56 minutos da segunda etapa. Agora Corinthians 4, Internacional 2. Teve muita confusão na partida, viu, Guarizo? Pois é. Vai terminando lá na Neoquímica, jogo que você acompanhou o primeiro tempo aqui na CBN. Tem tiro de meta, Ponte Preta, e vem para pressão total Anápolis nesse segundo tempo. 4 jogadores marcando o tiro de meta. O Emerson sai tocando curto pro Arthur, que tenta fazer o passe no Serginho, mas ele erra. A bola vai para fora, arremesso lateral favorecendo o Anápolis. Já cobrado pelo Fábio, fez a tabela com o João Afonso, tentou devolver. A bola vai para fora depois de bater no Toró. Carlão de Freitas, outra atitude do time do Anápolis nesse segundo tempo. Vem pra cima, veio com 2 alterações para tentar igualar as ações diante da Ponte, né? Pelo menos diminuir o placar o mais rápido possível para equilibrar o jogo. A Ponte tem que tomar cuidado, tá com a marcação alta o Anápolis aqui, marcando a saída de bola, e a Ponte que sair jogando. Melhor evitar, né, Guarizo? Tanto é que o Arthur deu o passe errado e a bola sobrou pro time goiano. E o João Afonso ali dividiu com o Elvis, quase perdeu a bola, mas recuperou tudo pelo meio. O zagueiro André sai tocando o Samuel, lançamento do João Afonso na ponta esquerda para a velocidade
do camisa número 21, o Cadu, que mudou de lado, tentou fazer o lançamento pro Verrone, chegou Maguinho bem demais na cobertura para a zaga da Ponte. É o Lucas Cândido que tenta sair jogando, recebe uma carga ali do atleta do Anápolis, é falta favorecendo a Ponte Preta ainda no campo de defesa. Os jogadores do Anápolis ficam passando a bola um pro outro, melhor pra Ponte, que vai ganhando tempo e vai ganhando o jogo por 2-0 até aqui. Você participa da transmissão da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas, é só deixar sua mensagem no chat. 19991869070 é o WhatsApp da CBN. Fábio Chaib ligadíssimo, esperando sua mensagem nos estúdios na Rua Regina Nogueira, número 120. Tentativa de lançamento pro Toró, a bola vai ficar fácil pro Fábio recomeçar a construção de jogada do Anápolis no campo de defesa. Ele atravessa o jogo pro Vitor, a marcação aperta, Vitor dá um drible arriscado, tem que dar o carrinho na bola, ela vai pra fora. Arremesso lateral ganho pela Ponte agora no campo de ataque. Maguinho faz a cobrança pro Lucas Cândido, volta ao jogo, recomeça com o Wanderson, a Ponte vai tocando de pé em pé, vai chamando a marcação do Anápolis, tudo lá atrás agora com o goleiro Diogo Silva, que sai jogando com o Emerson pela esquerda, abriu o jogo pro Arthur na linha que divide o campo, fez o lançamento buscando o Dudu, recebeu o Dudu, voltou o jogo pro Toró, pisa na bola o Toró, recomeça um pouco mais atrás com o Lucas Cândido, abre o jogo na direita pro Maguinho, todo o time da Ponte tá no campo de ataque com exceção dos zagueiros. Maguinho pisa na bola, recomeça com o zagueiro Wanderson, a marcação chega, Lucas Cândido faz o passe na frente pro Maguinho, deixou pro Elvis, aquele lançamento de 3 dedos, Serginho tentou o calcanhar, mas a bola bateu na perna dele mesmo. Acabou na Neoquímica Arena, Fábio Chaib. Acabou, depois de 16 minutos de acréscimos, acaba na Neoquímica Arena, Corinthians 4, Internacional 2, o Corinthians virou a partida, o Corinthians chega a 10 pontos, tá na 7ª colocação. Vem o Anápolis, jogada pela ponta direita, falta forte do Dudu, pra cima do Natan Bahia, que conseguiu um drible de efeito, tá sentindo camisa número 11. O Antônio Lupe. E o que o Dudu gosta de um carrinho, hein? Brincadeira. No Campeonato Paulista foi expulso por dar um carrinho, se não me engano, no primeiro jogo contra o Novo Horizontino ele foi expulso, depois era para ser expulso no outro jogo, recebeu só amarelo. O Dudu mais uma vez tentou fazer o desarme, atingiu apenas o jogador do Anápolis, falta perigosa pro Galo da Comarca, pro Anápolis, que perde 2-0, Macaca. A falta é pertinho da linha da grande área pelo lado direito do ataque do Anápolis. Todo mundo, os atacantes, os defensores concentrados dentro da pequena área. Vai para a cobrança o Denner de canhota, se aproxima ali também o companheiro para fazer uma jogada curta. O árbitro autoriza, já tocaram na bola. Denner, curtinho, fez o lançamento. Como diria Gabi Castro, um chutamento, porque essa bola não teve força, direção suficiente para um chute, foi forte demais para um cruzamento, Lupe? Eu diria que foi um tiro de meta, né? Porque a jogada foi ensaiada, um tocou pro outro, aí a cobrança da falta foi lá perto da bandeira de escanteio, tiro de meta para Macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 6 minutos e 40, segundo tempo, é Série C do Brasileiro aqui no Majestoso. Ponte Preta. 2 para Macaca. Anápolis. 0 para o Galo. Central da Bola. Fábio Chaib. Encerrados pela Série A, Ceará 1, Vitória 0, Fluminense 2, Sport 1 e o Corinthians fez 4-2 pra cima do Internacional. Daqui a pouquinho às 9 da noite tem Bahia e Botafogo. Futebol Globo CBN. Aqui o Anápolis tem posse de bola pela direita, a participação do Natan Bahia, volta o jogo um pouco mais atrás pro João Felipe, tentou fazer o lançamento, João Afonso, perdão, tentou fazer o lançamento, a bola foi direto para fora, apenas tiro de meta favorecendo a Macaca. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Sai jogando curtinho a Ponte Preta no tiro de meta. Agora o Diogo tenta jogar a bola na esquerda pro Arthur. Dá um coice ali na bola e muito bom pra chegar no Toró. Toró limpa o lance e volta pro Arthur. Inverte o jogo do lado direito pro Wanderson. Domina Wanderson, tá dando seta ao Maguinho. A bola chega pra ele. Tem o Elvis pelo meio, preferiu tocar na frente. Na entrada da área, o desvio de cabeça. A bola fica direto nas mãos do goleiro Paulo Henrique. Na tentativa ali de chegada, me pareceu do
Lucas Cândido, o próprio Arthur, ele foi lá pra frente, os jogadores de chuteira laranja da equipe da Ponte Preta. Sai jogando o André na zaga do Anápolis, deu um tijolo, acabou perdendo a bola, vem pro contra-ataque, busca o Jean Dias, carrinho do Samuel em cima dele, tá valendo, segue o jogo, a posse de bola é com a equipe do Anápolis. Domínio do Denner, fez o passe pro João Afonso, abriu o jogo na esquerda pro Verrone, tabela curtinha pro Neto, tentou a jogada, passou do primeiro, passou do segundo com habilidade, calibrou o chute de longe, rebateu Diogo, a bola voltou, vai tirar a zaga da Ponte, bem demais o Wanderson no corte. Fica com ela o Diogo Silva porque estava engatilhado para bater pro gol. O Cadu salva a defesa da Ponte, vem pro contra-ataque, lançamento, vai de goleiro para goleiro, tira de cabeça o Paulo Henrique. A bola sobra no meio com o Samuel, do lado esquerdo faz a jogada. O Neto tá pedindo, quem tá com a bola é o Cadu, fez o passe pro Neto, tentativa de passe por elevação pro Denner, chega cortando a zaga da Ponte, ela volta, o chute de fora, Diogo de novo, volta pro Cadu, na entrada da área, pela esquerda, tem espaço pro cruzamento, jogou lá dentro, Neto de cabeça, Diogo Silva abraça a bola. Uma sequência de 3 defesas do goleiro da Ponte. Ele já liga o contra-ataque, não dá tempo nem de chamar o repórter pro detalhe. Agora pisa na bola, agora ganha um tempinho. A Macaca pela direita. O passe pro Toró, recebeu o Toró, vai pra cima da marcação, chega pedindo o Dudu, mas ele tá marcado, por isso volta o jogo um pouco mais atrás, trabalhando bola o time da Ponte. Elvis pelo meio, chega a marcação do João Afonso, o jogo não para. A bola corre do segundo tempo, vem de novo pro campo de ataque o Cadu pela esquerda, trazendo o time do Anápolis, faz o passe pro Neto, Neto Acará, vai fazer o passe na direita pro Natan Bahia, pra cima da marcação, trabalha na canhota, devolveu no Neto, tentou a devolução, bateu de fora da área, Diogo Silva espalma o goleiro da Ponte, coloca essa bola para escanteio. Que sessão de defesas do Diogo, parece treino, Antônio Lupe. Confronto Neto Acará, que entrou agora no intervalo no Anápolis contra o Diogo Silva. O Neto Acará, camisa 20, tá jogando mais que todo o time do Anápolis no primeiro tempo. Escanteio pro Galo da Comarca. Vai pra cobrança o Denner, pé esquerdo do lado direito, ele joga na área, cobrança aberta, o desvio de cabeça, a bola tá viva, Emerson não quer saber de brincadeira, coloca mais uma vez pra fora. Agora o escanteio é do lado oposto, é do lado esquerdo, vai pra batida de canhota, o lateral esquerdo Verrone, vai apertando a equipe do Anápolis no início do segundo tempo, tentando diminuir a vantagem da Ponte Preta, que é de 2-0. Na cobrança o Verrone, todo mundo dentro da área, os 11 jogadores da Ponte dentro da área, bola cobrada alta, tentativa de cabeça do André, ela vai direta para fora, apenas tiro de meta, favorecendo a Macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 11 minutos passados, segundo tempo, Série C, aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Anápolis 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Amanhã tem decisão aqui na CBN, a partir das 9:30 da manhã tem vôlei Renata contra Cruzeiro pela final da Superliga Masculina de Vôlei. É o Vôlei Campinas tentando o título inédito da Superliga. Rafael Pio, Renata Rondini e Marco Guarizo, direto de Ibirapuera, trarão as emoções dessa partida para você a partir das 9:30 da manhã. Quem vem aí, Antônio Lupe? Ele está de volta. Gé, camisa 9. Ó, com o pé direito. Entra no gramado aplaudido 9. Gé no lugar do Toró. Toró com a 17 vai embora. Gé com a 9. Desde outubro do ano passado não atua pela Ponte Preta. E também está indo embora o Jean Dias com a camisa número 7. Entra o 29, Everton Brito. Everton Brito e Gé estão no jogo. Jean Dias e Toró foram embora. Placar de 2-0, pressão do adversário. O Gé de volta para segurar um pouco a bola lá na frente, Carlão. É, para segurar um pouco a bola. A entrada do Gé é importante para brigar com os zagueiros do Anapolina. A Anapolina veio para cima, consegue sufocar a bola. O torcedor do Anápolis vai ficar bravo com você, que não é a Anapolina, não. É isso. E o Everton Brito para colocar velocidade, né? Porque a Ponte perdeu um pouco, principalmente neste início do segundo tempo, em que o Anápolis exerce uma forte pressão. E o Gé tentou a primeira jogada pela esquerda, já ganhou um escanteio, Antônio Lupe. Pela esquerda, já recebeu em profundidade
ganhou da marcação, só que no carrinho o zagueiro do Anápolis mandou a bola pela linha de fundo. Quem fez o desarme foi o camisa de número 14, o André. Escanteio, Macaca, Elvis na bola. Elvis vai pra cobrança. Vai pra bola o Elvis, pé direito, lado esquerdo, pressão da Ponte. Quem sabe agora o terceiro gol. É a primeira chance do Gé próximo da área. Quando ele tentou participar do lance, ele já conquistou um escanteio. É a esperança da Ponte. Elvis cobra curto do primeiro pau, tira a zaga da equipe do Anápolis. Ela vai voltar do lado direito pro domínio do Dudu. Dudu faz o giro, é o Maguinho que tá na bola, limpa o lance pra cima do Natan Bahia. Abriu pela direita o Everton Brito, preferiu segurar, tocou no meio pro Dudu. Agora sim o corta-luz do Gé pro Everton, cruzou, Elvis entrando na área, bateu pra fora! A chegada do Elvis naquela chapada que ele gosta, ele buscou o canto, passou pertinho da trave esquerda do Paulo Henrique, Lupe. Daqui a pouco Antônio Lupe aqui na transmissão da CBN. Sai jogando a equipe do Anápolis no campo de defesa. João Afonso recomeça com o Vitor do lado esquerdo. Sai jogando o zagueiro do Anápolis que volta pro goleiro e o Fábio Scheib traz a mensagem do ouvinte CBN. Tem muita gente participando aqui conosco. Cristiano Agostinho Pérez, ótimo trabalho, valeu. CBN Campinas aqui também está participando conosco. O David de Jandira, a Macaca entrou acordada em campo dessa vez. E o Wilson Jacomi está pedindo Alberto Valentim na seleção. Ele diz que a Ponte está parecendo o Ajax de 74, aquele carrossel. Tá um pouco emocionado o torcedor da Macaca aqui, viu, Guarizó? Como diria o personagem do professor Raimundo, menos, Batista. O Paulo tá cascando o bico aqui embaixo. Quer perder um aberto pra seleção, Paulo? Não, diz que não, fez sinal aqui. Vai trabalhando o Anápolis no campo de ataque, tentativa de jogada do Natan Bahia, recebeu, driblou na esquerda, chegou o Verrone pro chute no carrinho, Everton Brito perfeito para fazer o corte. Sai jogando camisa 29 da Ponte, recomeça com o Maguinho, que volta tudo no campo de defesa. Guarizó, pois não? Só um detalhe em relação quando você me chamou o destaque do Gé e do Everton Brito na finalização do Elvis. Participação dos dois jogadores que entraram recentemente na Ponte. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo daqui a pouco, porque o Gé não estava impedido, recebeu, rolou no Elvis, tá aberto na esquerda para receber o Serginho, o Elvis pediu a falta, segue o jogo, a arbitragem não dá nada, tenta sair jogando, fica sentindo no chão, que jogada do Dudu, pra cima da marcação, rolou no Elvis, na direita, recebeu o Gé, virou ponta, foi pra cima da marcação, bateu de canhota, direto pra fora pela linha de fundo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 16 minutos passados, segundo tempo, Série C, aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta! 2 para a Macaca, gols de Toró e também de Dudu. Anápolis! 0 para o Anápolis. Central da Bola. Em andamento pela Série C, Tombense 1, Itabaiana 0. Mais cedo, o ABC perdeu em casa pro Ituano por 3-2. O Maringá fez 3-2 no Confiança. E amanhã, às 7 da noite, no Brinco de Ouro, tem Guarani e Botafogo da Paraíba. Futebol Globo CBN. Quase que entrega a paçoca ao goleiro Paulo Henrique ali numa bola que voltaram na fogueira para ele, mas conseguiu tirar o goleiro da Anápolis. Sai jogando pelo lado esquerdo, domínio de bola da equipe do Anápolis pro Verrone, carrega, trabalha na canhota, passou pedindo ali pelo meio Neto Acará, ele faz o passe pro Denner, lançamento na entrada da área, subiu a bandeira. Subiu a bandeira, tira, a zaga não tá valendo mais nada. Impedimento quando tava ali se aproximando para a finalização o Cadu. Lupe. Mas teve um desarme ali, se não me engano foi o Maguinho que chegou ali para fazer o desarme do jogador da equipe do Anápolis que estava em posição irregular. Vale lembrar, mais uma vez, Série C não tem VAR, pelo menos a primeira fase. A segunda fase, aí é uma nova história. Eu não. Vem trabalhando bola a equipe da Ponte Preta com o goleiro Diogo Silva sem pressa nenhuma. O goleirão da Macaca para sair jogando. Ele dá um balão para frente buscando o Gé. Tem aquela referência no ataque. O Gé atropelado ali pelo zagueiro Vitor.
Falta favorecendo a Ponte na intermediária, à direita do campo de ataque. Fica com a bola a Macaca sem pressa nenhuma. O Maguinho para fazer a cobrança, deixa pro Elvis e a Ponte vai ganhando aquele tempo precioso. 18 minutos, segundo tempo, aqui no majestoso 2-0 para a Ponte em cima do Anápolis. Volta para trás na cobrança de falta o Elvis. Elvis fica com a bola, pisa nela, agora faz o lançamento, buscou o Gé na entrada da área, a bola foi muito forte, a tentativa de chegada do Arthur, bate de cabeça a zaga do Anápolis, a bola vai para fora, lateral favorecendo a Macaca, a direita mexe da defesa do Anápolis, pois não, Antônio Lupi. Samuel, 28, vai embora, entra 41, Borim com a 41 tá no jogo no lugar do Samuel, 28, substituição do Anápolis. A terceira do técnico Ângelo Luiz, e a Ponte tenta chegar pro campo de ataque, corta a zaga, tenta sair jogando o André, faz o passe na frente pro Fábio, a bola explode no Lucas Cândido, é lateral favorecendo o Anápolis, ainda no campo de defesa pela direita, sobe a marcação a Ponte, bate na bola o Dudu, ela vai para fora, arremesso favorecendo mais uma vez o Anápolis, a direita no campo defensivo, recomeçando tudo com o goleiro Paulo Henrique e o zagueiro André. Fica com a bola o Paulo Henrique, a marcação da Ponte à distância. Paulo Henrique vai caminhando sem... deveria ter pressa porque tá perdendo o jogo, mas a Macaca vai esperando o passe errado do Fábio, vai brigar por ela, o Gé no corpo com o André, faz a proteção, o zagueiro quase que o Gé sai na cara do gol, tira o André ali perto da linha do gol já, o Gé naquele jeito, trombador que o torcedor da Ponte conhece, admira, gosta, quase que ele cria uma grande oportunidade, o lançamento, a bola vai direto para o goleiro Diogo Silva, espera a chegada do Neto, a Carai já sai jogando com o Emerson aqui do lado esquerdo da defesa da Ponte, fez o passe pro Serginho, adiantou demais a bola, pediu a falta, a arbitragem não deu nada, tentou jogar o Borim na primeira participação dele, atropelado ali no meio pelo Dudu, falta favorecendo o Anápolis que tem uma certa pressa, já cobrada na direita pro Fábio, recebeu, tá aberto na ponta o Natan, ele preferiu centrar a bola pro Cadu, corta a zaga da Ponte com o Maguinho, fica caindo o Maguinho, o jogo segue, Verrone faz a tabela com o Borim do lado esquerdo do ataque do Anápolis, volta o João Afonso, tocou na direita pro Fábio, dominou o Fábio pro Denner, trabalhou na canhota, chega bem o Wanderson pra fazer o corte, já liga o contra-ataque com o Gé, é ele contra o goleiro de cabeça, o Paulo Henrique coloca essa bola pra fora, tava espetado pro contra-ataque o Gé, a bola pra ele na ponta direita, encara a marcação, vai pra cima do Borim, tenta tocar pra trás, tenta ganhar um lateral e ganha. Por pouco o Gé não fica cara a cara com o goleiro e marca o dele na volta em Lupe. O Gé, e ali teve uma desinteligência da linguagem policial entre o Gé e o goleiro Paulo Henrique, que ficou reclamando de uma falta, mas o árbitro olhou pro goleiro do Anápolis e fez um sinal de positivo, ou seja, nada. Absolutamente nada, como diria o... Carlão gostou do desinteligente. Lembrou aquele programa de uma co-irmã, né? O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente o tempo e o placar de jogo. 21:30, segundo tempo, Série C aqui no Majestoso. Ponte Preta. 2 para Macaca. Anápolis. 0 para o Galo. Central da bola. Fábio Scheibe. Pela Série B, encerrado, Remo 1, Amazonas 0. Em andamento, Volta Redonda 0, Paysandu também 0. Esses os jogos da Série B do Brasileirão. Futebol Globo CBN. Tentativa de jogada da Ponte pelo lado direito, o Maguinho fica com a bola depois de o Elvis levar um carrinho e seguir no jogo. Tá caído o Dudu, mas a Ponte segue jogando no campo de ataque. Lançamento pro Elvis, preferiu deixar o cruzamento no segundo pau. Vai subir de cabeça do lado esquerdo aqui na jogada do Everton, o Arthur. Aí o Arthur vê o Denner saindo pro contra-ataque, dá a pancada, segundo amarelo, significa vermelho, correto? Mas aí eu vou ser bem sincero, o menino Arthur, ele já é experiente, né? Não é tão menino, né? Não é menino, não começou ontem, não tem uma bagagem pequena no futebol, mas assim, expulsão infantil do Arthur, porque ele perde na velocidade, vê que o jogador do Anápolis vai ficar com a bola, sabe que tem cartão amarelo e vem por trás. Aí o árbitro já veio com uma fome para aplicar o cartão vermelho para ele. Tá expulso o Arthur, camisa 15 da Ponte Preta. Uma falta no campo de ataque, Carlão.
Nossa, muito juvenil. Arthur, que tem história na Ponte Preta, principalmente, já estava carregado com o cartão, poderia tirar o pé, ou vai no 1 contra 1, né? Vai no corpo com o jogador do Anápolis. Não, ele optou pela falta, recebe o cartão amarelo, o segundo, justamente, e atrapalha a vida da Ponte. O Anápolis até aqui está melhor que a Ponte no segundo tempo. É que depois da entrada do Gé, a Ponte conseguiu respirar um pouquinho mais. Agora o Anápolis mais efetivo, exigindo do goleiro Diogo Silva, e agora com um a menos, o jogo volta a ter um certo equilíbrio. Mexe. Pois não, Lupe. No Anápolis, tira o zagueiro Vitor, camisa número 4, vai embora, entra o 15, Pedro Tomás. Pedro Tomás com a 15, tá no jogo no Anápolis, 4ª modificação do técnico Ângelo Luiz. Já o Lupe vai informar, mas a gente vê o Danilo Barcelos aqui, não vai querer o Alberto deixar o Lucas Cândido na lateral, né? Vai colocar um jogador de ofício na posição, Carlão. O Lucas lá no início da carreira, naquele Atlético Mineiro do Ronaldinho Gaúcho, em alguns momentos ele disputou o Mundial contra o Raja Casablanca como lateral esquerdo. Ele chegou a atuar na lateral esquerda, mas hoje, mais veterano, não sei se tem o famoso abacaxi para suportar e já está cansado, né? Então acho que o Danilo entra para suprir a ausência do Arthur e aliviar um pouco a condição do Lucas Cândido. Sem pressa nenhuma, a Ponte vence o jogo por 2-0. O goleiro Diogo Silva segura o tempo que pode para bater o tiro de meta. Daqui a pouco 2 alterações na Macaca, que tem um jogador expulso. Tá vencendo o jogo, tava tudo tranquilo, de repente uma expulsão. Vem o Gé brigar de cabeça no campo de ataque, deixa com o Elvis, tocou na direita pro Everton Brito pisou na bola, voltou pro Dudu, trabalha na canhota, inverte o jogo na ponta esquerda pro Serginho. Domina Serginho, tem 2 na marcação, ele prefere recolher. Lucas Cândido pede um pouco mais atrás, o Serginho ganha a jogada, agora toma o Rapa, falta em cima dele, falta do Natan Bahia, e agora sim as alterações na Macaca. É o 55 no lugar do 37, o Serginho vai embora, entra o Léo Oliveira. Aplaudido o Serginho, camisa número 37, que deixa o campo para a entrada do Léo Oliveira, camisa 55. E o Danilo Barcelos também já está pronto para entrar. Lateral esquerdo, ele tem a número 14. Ele vem no lugar do. Vamos lá, o quarto árbitro muda a placa e agora sobe o Elvis, vai embora. Camisa número 10. Elvis está indo embora, entra o 14, Danilo Barcelos. As alterações do Alberto Valentim, Carlão, um pouquinho mais de mobilidade, sem o toque de mágica do Elvis. Um pouquinho. Ovacionado pela torcida. Sim, um pouquinho mais de mobilidade, até porque a Ponte está com um a menos e vai precisar marcar, né? O Anápolis que vai ficar com a bola e o Elvis já cansado, é um cara que não tem essa característica de voltar para recompor. O Danilo vem para preencher essa lacuna do Arthur e o Léo Oliveira, né? Para fazer aquela trinca no meio campo para evitar que o Anápolis domine aquele setor. Torcida grita o nome do Elvis aqui no Majestoso, tem falta, Macaca, é a primeira participação do Danilo Barcelos, um só na barreira, Danilo ergue no primeiro pau, tentativa de cabeça do Gé nas mãos do goleiro Paulo Henrique. Fica fácil pro goleiro que dá um balão pra frente. Vai brigar pela bola o Natan com o próprio Danilo. Bate de cabeça, coloca pra frente. Lucas Cândido tem espaço. Pediu na ponta esquerda pra corrida. O camisa número 18, o Emerson, zagueiro que tava lá no ataque. A bola vai pra fora, arremesso lateral favorecendo a ponte à esquerda do campo de ataque. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 26,5, segundo tempo, Série C, aqui no Majestoso. Ponte Preta 2, Anápolis 0. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, terminou há pouco na Neoquímica Arena a vitória do Corinthians 4-2 para cima do Internacional. Ontem o São Paulo ficou no empate com o Fortaleza no Morumbi 0-0. Amanhã tem Vasco e Palmeiras e o Santos visita o Grêmio em Porto Alegre. Trabalha a bola o Anápolis pela esquerda, domínio do camisa número 15 que acabou de entrar, que é o Pedro Tomás. Fica com a bola de novo, pela meia esquerda tá pedindo o Denner, ele prefere fazer um passe direto pro Fábio, a bola quicou na frente do lateral que vinha nas costas da defesa, pega o goleiro Diogo Silva, uma bola perigosa, hein, Lupe? Perigosa, mas o Diogo Silva atento, né? Mesmo com 2-0 no placar, a Ponte joga com 1 a menos, toma uma pressão do Anápolis e essa bola perigosa, Diogo Silva atento no lance, fez a defesa.
Fica com ela o goleiro da Ponte, espera o Neto vir, aí ele sai jogando curtinho do lado direito com o Wanderson, que faz uma grande partida, o zagueiro da Ponte. Gira pra cima do atacante, volta com o goleiro Diogo Silva, que agora sim dá um balão despachando pra frente. Vai brigar pela bola o Gé, mas quem bate a cabeça nela é o João Afonso pro time do Anápolis. Luta no meio, caiu ali sentindo muito o jogador da Ponte com a mão no rosto e tem cartão por aí, Lupe. É o cartão amarelo pro camisa número 41, que é o Borim. Entrou agora há pouco no segundo tempo, subiu com o braço aberto, atingiu o rosto do jogador da Macaca. Borim, camisa 41 do Anápolis, está amarelado. Atendimento médico da Macaca em campo. Pois é, e aqui o Dudu veio na beira do campo pegar a instrução, também passou um negocinho ali na coxa, hein, Carlão? Mas tá inteiro. Tá inteiro, desde o primeiro tempo. Deve estar com ali algum incômodo, né? Mas está conseguindo suportar. Aliás, o Dudu faz uma grande partida. Também uma das boas partidas do Dudu nesta temporada, com gol, uma participação efetiva na defesa, no ataque, colaborando demais. Ele com a cabecinha certinha, né? Ele tem condições para protagonizar nesse time da Ponte. Atendimento ainda ao jogador da Ponte sentindo o rosto, a distância, confesso. Léo Oliveira. É o Léo, camisa 55, mais um de chuteira laranja. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Estúdio CBN, de segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM. Com Tayla Ramos e comigo. Liga o rádio durante a semana aí para acompanhar a gente no estúdio CBN das 2 às 4 da tarde, antes do Arena CBN, que tem Carlão, tem Lupe, Felipe Pereira. Felipe Pereira no Arena? Ele participou na sexta-feira porque o Carlão foi pro DM. Tá. Ele tá vivo aí ou não? Tá, perfeito aqui. Tá, tô tranquilo, graças a Deus. Porque o reserva tá na arquibancada. Essa equipe da CBN, vou te falar, que união entre as pessoas, que ética. Mandamos 2. Tentativa de jogada do Fábio pelo lado direito, arremesso lateral. Vou trabalhar com o Lupe, você tem que ter uma concentração, cara. Vai jogando do lado esquerdo a equipe do Anápolis, domínio de bola do Verrone, fez a jogada na frente com o Cadu, tentou a devolução, a bola bateu no Everton Brito, arremesso lateral à esquerda, já cobrado pela equipe do Anápolis, que tem pressa, tenta pelo menos diminuir o placar aqui no Majestoso. São 30 do segundo tempo, foi jogar na zaga o capitão João Afonso, tocou do lado pro Fábio, recebeu de volta, fica com ela, faz o passe do lado esquerdo para a tentativa de jogada do Pedro Tomás. Pedro Tomás fica com a bola, ele tentou atravessar, o Everton Brito chegou na marcação dele, o Pedro solta do lado esquerdo pro Verrone, vai o Verrone buscando a linha de fundo, acompanhado pelo Everton Brito, ele vai deixar no Denner, preferiu limpar o lance e ficar com a bola, agora sim o Denner passa, mesmo assim ele não quer tocar pro Denner, não é muito amigo dele não. Volta o jogo Borim pela meia direita, o time do Anápolis todo no ataque, tentativa de tabela pro Bahia, tá pedindo na direita o Fábio, Natan Bahia domina, vê o Dudu escorregar, tenta entrar na área, faz a tabela com o Neto, vai brigar ali no meio, passe pro Fábio, invadiu, bateu pra fora, mas não vale mais nada. Subiu a bandeira, tá impedido, camisa número 2 da equipe do Anápolis. E agora esse fim de jogo, Carlão de Freitas, é isso, é esperar mesmo o time do Anápolis subir, tentar espetar um contra-ataque. Essa é a tônica da partida, né? A Ponte vai tentar explorar a vulnerabilidade do Anápolis, né? Até porque ele vai se expor. E essa é a jogada da Ponte, apostando na velocidade do Everton Brito, o poder de fogo do Gé, a força do Gé. Só que não tem mais o Elvis, né? Que é o cara cerebral no meio campo, é o cara que tem condições de colocar esses atacantes em boas condições. E também não tem o Serginho. Então, apesar da Ponte ter essa força ofensiva, no meio campo falta esse jogador mais cerebral para fazer esse diálogo com o ataque. Mas a Ponte está apostando nesse tipo de jogada que é o contragolpe para matar o jogo. Ô Antônio Lupe, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Você que já esteve no estado de Goiás, mas precisamente na capital Goiânia. Isso. A rivalidade entre Anápolis e Anapolina é muito grande? Forte. É. Tem 3 times, não sei se você sabe, Tem né? o Grêmio. Tem o Grêmio, que é de empresário, tem o Anápolis e tem o... A Anapolina. A Anapolina, que joga a 2ª divisão do Campeonato Goiano. Antes, deixa eu só pegar uma substituição ali, ó. 21 Dudu,
20, João Gabriel. João Gabriel, Dudu tá indo embora de maca e o João Gabriel, camisa 20, vem pro jogo. Existe sim uma rivalidade fortíssima entre os três ali da cidade de Anápolis. A maior é entre o Anapolina, que é um dos mais tradicionais, com o Anápolis, que na última quinta-feira completou 79 anos. A torcida da Ponte faz um espetáculo bonito com as lanternas do celular aqui no Majestoso. São 32 minutos passados, quase 33. Segundo tempo de jogo aqui no Majestoso, 2-0 para Macaca. Já bate o tiro de meta direto lá pro outro goleiro, o Diogo Silva. Mata no peito o André, sai jogando na zaga do Anápolis. O time da Ponte compactado, esperando no campo de defesa. Jogada do Pedro Tomás, abre o jogo do lado esquerdo para tentativa de jogada, tentativa de inversão de jogo do próprio André. A bola bate no zagueiro da Macaca, volta de novo pro time do Anápolis recomeçar. Na direita vem o Pedro Tomás, faz a tabela com o Fábio, passou dando seta ao Natan, ele preferiu jogar na área pro Neto, dominou, corta Maguinho, mete o pé esquerdo na bola, tira o perigo de perto da área, fica com ela o André mais uma vez, abre o jogo na esquerda pro Verrone. Verrone tem que trabalhar pra dentro, chega a marcação, ele vai trazendo a bola sozinho, recomeça com João Afonso, depois do círculo central, tocou no Pedro, abriu na direita pro Fábio, dominou o Fábio, tentou calibrar um cruzamento, chegou a marcação do Everton, ficou com o Pedro, cruzamento na área, tira a zaga da Ponte com o Wanderson, vai brigar com dois ali o Gé, a bola volta pro time do Anápolis, trabalhando na esquerda, vem o Everton Brito, fez o lançamento pro Gé, ele sozinho contra dois, já deu seta por ali o Danilo Barcelos, ele segurou a jogada e acabou perdendo no corpo, sai jogando o Pedro Tomás para a equipe do Anápolis, falta do Everton Brito em cima dele, público! Falta favorecendo a equipe do Anápolis, mais uma dessa eu fico surdo. Antônio Lupe, público. Sim. 5.572 torcedores, 5.572, renda R$83.660. Muito bom, Antônio Lupe. Vem trabalhando bola o time do Anápolis, jogada na entrada da área pro Natan, corta a zaga, faz a tabela, o Gé volta o jogo pro Everton Brito, tenta a jogada ali pela direita o Léo Oliveira, lançamento do Maguinho, o Gé tá caído, hein? Isso é bastante preocupante, o jogador voltando de lesão hoje, tá caído, tá se contorcendo o Gé por aqui, esperamos que não seja nada, hein, Lupe? Verdade, né? Depois de longos meses afastado dos campos, o Gé tá caído ali, coloca a mão no rosto e pintou o cartão amarelo pro 5, pro João Fonseca do Anápolis. Talvez seja por conta dessa disputa com o Gé no meio-campo. O atacante da Ponte tá caído, o jogo tá parado. Jogo parado, hein? Vai ter uma mexida também no Anápolis, Guares, aproveitando? Sim. Eu não tô enxergando o número vermelho. É o 21. 90. Isso. 21 é o Cadu. E o 90 é o Ezequiel. Ezequiel com a 90 vem pro jogo. É a última do técnico Ângelo Luiz do Anápolis. Trocou os três atacantes, o técnico Ângelo Luiz, o tempo vai passando. Aliás, vamos aproveitar o atendimento médico aqui, porque o toque do Futebol CBN marcou. Então você confere com a gente o tempo e o placar de jogo. Vamos atingindo a marca de 36 minutos do segundo tempo, Série C, aqui no Majestoso. Ponte Preta. 2 para a Ponte, Toró e Dudu. Anápolis. 0 para o Anápolis. Central da Bola. Fábio Scheibe. Pela Série C, o segundo gol do Tombense contra o Itabaiana, agora Tombense 2 e Itabaiana 0. E pela Série A, caiu, viu, Guarizo? Caiu o treinador do Sport, Pepa, o português, não é mais treinador do Rubro Negro. O Sport está na lanterna da competição e ainda não venceu neste Brasileirão. Futebol Globo CBN. Tenta chegar pela esquerda, a equipe do Anápolis mudou de lado, o Natan, carrinho do Maguinho na bola, a bola vai pra fora, arremesso lateral favorecendo a equipe do Anápolis, ele parou e marcou uma falta antes, o time do Anápolis vai todo pro ataque para tentar diminuir esse placar, tá 2-0 pra Ponte, 36:40 desse segundo tempo, quem vai ajeitando pra cobrança por ali, a distância me parece o Pedro Tomás, o Pedro é um dos que está na bola.
E o Verrone, meia dúzia. E o Verrone, camisa número meia dúzia. Vai pra cobrança a equipe do Anápolis, todos os 11 jogadores da Ponte dentro da área para tirar o perigo, bola cobrada, espalma, Diogo Silva tira da área o perigo, vai sobrar na direita aqui pro Denner, mas a bola vai para fora, arremesso lateral para o Anápolis, se apresenta pra cobrança o Fábio, tá fora do campo ainda o Denner, ele tem que tocar o lateral para trás com o Pedro Tomás, o Pedro faz a inversão do jogo pro lado esquerdo, pro André, fez o passe na ponta, buscou por ali o Verrone, foi para cima da marcação do João Gabriel, voltou um pouquinho mais atrás, cruzamento na entrada da área, a bola passa direto, era o Fábio que vinha fechando para cabecear, mas a bola vai direta para fora. Pois não, Lupe? Eu sei que já tá tarde para fazer a correção, mas eu tô chamando o 5 de João Fonseca desde o início do jogo e você deu a letra para mim, eu não peguei. É João Afonso, ele que recebeu o cartão amarelo. Dá tempo, né, de corrigir? Dá, é que eu não gosto de corrigir os colegas ao vivo, então eu fui um pouquinho tarde, devagar, tá? Não, mas tem que corrigir mesmo, não tem problema não. Tá João certo. Afonso, tá? Peço perdão pro próprio João Fonseca e pro João Afonso. O João Fonseca que perdeu na primeira rodada, lá na segunda rodada no Aberto de Madrid, né? Mas vai trazer muitas alegrias pro tênis brasileiro. E vem pela esquerda a Ponte Preta na jogada do Everton Brito, 2 da marcação, ele fez o cruzamento, buscou o Gé na área, tá viva a bola, o desvio do Léo, corta a zaga da equipe do Anápolis, tenta sair jogando pela esquerda o Ezequiel, ele vai fazer a jogada ali com o Neto, todo mundo furando, o Denner vai brigar pela bola com o Gé, caiu, esperou o contato veio, falta favorecendo a equipe do Anápolis, ouvinte CBN, participa Fábio Scheibe. Tem gente participando aqui, a Jéssica Lima tá muito feliz com a vitória da Ponte, tá empolgada com a Ponte Preta nessa Série C aqui, agora é só pra cima, diz ela. Um abraço também pro Luiz Fabiani, de Paulínia. Faz tempo que não ouvia um jogo tão bom da Macaca, diz ele aqui. E a Sandra Albuquerque também tá participando direto de Paulínia, viu, Barizó? Grande abraço a todos e vem o time do Anápolis no ataque pela ponta esquerda, jogada trabalhada pelo Neto, prepara, tenta fazer o cruzamento, a marcação chega, ele fica segurando a bola, depois acaba tropeçando nela, mas ainda faz um bom passe na entrada da área, recebeu de volta, limpou o lance para a esquerda, tentou o cruzamento rasteiro, chega cortando a zaga da Ponte e vibrou uma barbaridade por ali o Lucas Cândido quando fez esse corte para escanteio, Lupe. Escanteio, comemorou bastante o jogador da Macaca, lado esquerdo. Verrone, meia dúzia, vem pra bola. Todo mundo na área. 8 jogadores do Anápolis e os 11 da Ponte. Escanteio cobrado pelo Verrone na esquerda, desviou de cabeça o Emerson, a bola voltou pro Fábio, arriscou de fora, bateu no próprio companheiro. No Natan Bahia, não, segundo a arbitragem, quem cortou foi a zaga da Ponte. Mais um escanteio agora pela direita. Quem vai pra cobrança é o Denner, camisa número 10, canhoto, vai pra cobrança do escanteio. Vamos chegando aos 40 minutos, o Anápolis quer pelo menos diminuir o placar pra brigar pelo empate no final. Bola jogada no segundo pau, sai Diogo Silva, estica o braço, pega o goleirão da Ponte, ela sobra na esquerda pro Verrone, recomeça o jogo com o Fábio, ainda na meia esquerda, segue todo mundo do Anápolis no ataque, todo mundo da Ponte na defesa, o giro pro chute do Ezequiel, pega Diogo Silva com tranquilidade, o goleirão da Ponte. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 40 minutos, 40 e meio, segundo tempo Série C aqui no Majestoso. Ponte Preta. 2 para Macaca. Anápolis. 0 para o Galo. Central da bola. Scheibe. Série A em andamento na Fonte Nova, 12 minutos da primeira etapa, Bahia 0, Botafogo também 0. Amanhã tem Vasco e Palmeiras e o Santos enfrenta o Grêmio lá em Porto Alegre, os 2 jogos às 4 da tarde de Brasília. Futebol Globo CBN. Trabalha a bola do lado esquerdo, o Anápolis fazendo uma pressão no fim do jogo, domínio do João Afonso, fez o passe na frente pro Denner, tá de costas, 3 da marcação, chega cortando bem o Léo Oliveira pra Ponte. Danilo fica com a bola, volta o jogo um pouquinho mais atrás pro Emerson, recebe, trabalha na canhota, faz o passe pro Everton Brito, 2 na marcação, ele tenta limpar o lance, sai bem da jogada, abre o jogo pro Léo no meio da direita, tá pedindo na velocidade o Maguinho, e não é o Maguinho não, é o João Gabriel, recebeu o João Gabriel, calibrou o cruzamento em cima da marcação do Anápolis, tenta sair pro contra-ataque agora o time goiano, tentativa de jogada, disputa ali do Maguinho com o Neto,
ficou sentindo o jogador da Ponte, mas é aquele miguezinho pra não tomar um cartão também, né, Lupe? Mas não vai adiantar não, porque o cartão já tá na mão do árbitro. E, aliás, o árbitro ele tem uma vontade de dar cartão, né? Porque ele já vem, depois que ele marca a falta, com a mão no bolso, puxando, parece um ator de cinema. Camisa número 2, Maguinho, tá amarelado, só que na queda, o jogador do Anápolis acabou atingindo ali a chuteira no rosto do Maguinho, por isso levou a pior o jogador da Ponte Preta, que vai receber o amarelo. Ô Carlão, enquanto o jogo tá parado, o Maguinho ainda não recebe o cartão, queria, claro que você vai falar no pós-jogo, né? Mas tem razão o ouvinte que há algum tempo não ouvia um jogo da Ponte tão bom, tão consistente? Em casa, a Ponte não fez bons jogos, né? Nesta temporada, no Campeonato Paulista, contra o Botafogo, contra a Portuguesa, contra o Guarani, apesar da vitória, a derrota contra o Bragantino, né? Tirando os duelos contra os grandes, né? Contra o Santos e contra o Corinthians. A Ponte não foi bem. E na Série C, contra o Retrô também, ela vence o jogo, mas o goleiro Diogo Silva foi eleito aí o melhor da partida em virtude de grandes defesas. Hoje não. Embora o Diogo tenha feito uma grande partida realmente até aqui, salvou a Ponte principalmente no início do segundo tempo, mas a Ponte fez um bom duelo, né? Ela foi um time intenso na primeira etapa, apressado em alguns momentos, mas quando teve a consciência, a tranquilidade para trocar passe, ela conseguiu fazer 2 gols, prejudicado no segundo tempo pela expulsão do Arthur. Eu acho que o jogo poderia até ter tido um placar mais elástico, está em tempo ainda, mas com um a menos fica difícil, até em virtude do cansaço dos atletas, mas gostei da Ponte até aqui. O placar ainda está em aberto, porque a Ponte está com um jogador a menos, o Anápolis pressiona demais, só que gostei da Ponte, os jogadores brigando, correndo, assumindo a responsabilidade da partida. Tem muito a evoluir, mas hoje eu acho que a Ponte deu sinais de que ela vai brigar fortemente pela classificação. Sai jogando o Anápolis, do campo de defesa, recebe o Pedro Tomás dentro do círculo central. Alberto Valentim pede para o time da Ponte se posicionar, vai trabalhando bola o Anápolis na intermediária. Lançamento do lado esquerdo, fica com a bola o time do Anápolis, o Neto faz o cruzamento, chega cortando por ali, sem conversa o Léo Oliveira, a bola vai para fora, arremesso lateral pro Anápolis, vai pra cobrança o Verrone, todo mundo dentro da área, o Anápolis vem pro abafa no fim de jogo, a Ponte vence por 2-0, dá um balão na bola, o Léo tira todo o perigo de lá. O último homem é o goleiro Paulo Henrique, que nem fica com a bola porque o João Afonso vai buscar. 8! Com ela o Pedro Tomás, 8 de acréscimo, vamos até 53. Domínio de bola pela meia direita do Anápolis, jogada um pouco mais à esquerda pro Borim, tentou esticar pro Verrone, precisou dar o carrinho para ficar com a bola, recebeu o Neto, passou da marcação, bateu rasteiro, bola viva dentro da área, corta Lucas Cândido, em cima do chute do Natan Bahia, o domínio do Everton Brito, ele tá sozinho, ele vai levando todo mundo, vai fazendo fila e recebe a falta e ainda vai ter cartão para o time do Anápolis. Foi bem agora Everton Brito, hein, Lupe? Foi bem, ele fez a finta, saiu da marcação. E o 15, quem que é o camisa 15 aqui? Peter Thomas. O Pedro Thomas foi quem fez a falta e recebe cartão amarelo, camisa 15 do Anápolis. Pedro Tomás, camisa número 15, tá caído. É aqui Pedro o Thomas ou é Pedro Tomás? É Pedro Tomás, é que eu falei em inglês. Peter Thomas. Vai agora para as mensagens. Fábio Scheib. Tem mensagem aqui, o Giovanni Simões, vamos Ponte, vamos subir Ponte, tá mandando mensagem no YouTube. O Edson da Boa Vista tá aí no Majestoso, tá aí no Moisés Lucarelli ouvindo a CBN e fala, ele pede aqui, acaba logo, viu, Guarizo? Tá pedindo o fim de jogo aí pra não sofrer nesse final da partida. Tá certo, grande abraço aos nossos ouvintes aqui participando, direto do estádio, direto do Majestoso. A Ponte vai conquistando mais uma vitória, 100% em casa, né? 100% em casa, 2 jogos, 2 vitórias até aqui, a pressão tá grande ainda, mas por enquanto a Ponte vai consolidando esse resultado. Agora, um cartão amarelo pro Alberto Valentim, excesso de preciosismo da arbitragem. Tudo bem, ele saiu ali da área técnica, mas para dar bronca no jogador da Ponte, não pode e tal, mas pô, dá pra, né? Dá pra deixar passar, entendeu? Chato, né? Ele foi dedo duro, chamou o árbitro, dá cartão, e o Alberto tava gesticulando, mas pro jogador dele, ele não tava se queixando da arbitragem. Você falou o cartão pro Alberto, Carlão? Oi? Sim. Você citou. Então muito obrigado. Cartão amarelo pro Alberto Valentim. Muito obrigado. E a bola direta pra fora, tiro de meta pra Macaca, sem pressa nenhuma, são 8 de acréscimos, temos 46 e 40 desse segundo tempo.
Torcedor da Ponte ficou chateado, claro, com esses 8 minutos de acréscimo, mas como disse o Carlão aqui, o jogo está sob controle para Ponte. Diogo Silva sem pressa nenhuma para cobrar o tiro de meta, a bola não tá na mão, então o árbitro não pode abrir contagem como fez o Elvis no primeiro tempo. Bola jogada para frente pelo Diogo Silva, vai brigar por ela o Léo, fica do lado esquerdo, Everton Brito também bate de cabeça, Danilo chuta em cima do Denner, levou 2 boladas o Denner, agora é o arremesso lateral, favorece a Ponte à esquerda do campo de ataque, já cobrado pelo Danilo, busca o Gé, ajeita com o ombro, sai cortando a zaga do Anápolis, a bola fica com Pedro Tomás, chega a marcação do Léo, tenta roubar para a Ponte, a arbitragem para o jogo e marca falta favorecendo o Anápolis dentro do círculo central, ainda no campo de defesa, já recebe o Pedro Tomás, fica com a bola, limpa o lance, vai para um lado, vai para o outro, a Ponte se fecha com os 10 jogadores que tem em campo, lançamento muito forte para a corrida do Natan Bahia, apenas tiro de meta. E agora, até a bola voltar, demora um pouquinho, né, Lupe? Demora, né? Porque a Ponte está na frente, tem um jogador a menos, valoriza esse resultado, 2-0, o Macaca está na frente. Na Série C não temos a bola múltipla. Não temos a bola múltipla, não temos, né, como é que chama? VAR, tem nada, não, né? Pra falar a verdade, tem... Aliás, Lupe, Guarizo, ouvinte, as placas voltaram, né? Tudo bem, placas da entidade, mas... Se você for pegar o que tem na placa, tem 2 ali que é do propaganda, não tem nenhuma. Né? O Lupe devia reclamar de não levar mais perigo de bolada, né? Mas tudo bem. Você sabia que... é do Guarani. O Arzu, uma vez, me deu uma bolada no aquecimento e na coletiva eu falei pra ele, tenho um receio de falar com você, que eu tomei uma bolada uma vez. Ele deu risada. E pediu desculpa, pelo menos, já faz 4 anos isso. E a Ponte tenta chegar para acertar, não uma bolada no Lupe, mas sim um gol. Volta o Lucas Cândido, marcado pelo Denner, ele faz o domínio de bola, vai fazer o recuo total até o goleiro Diogo Silva lá na entrada da área, ali teve uma trombada com o Wanderson, não gostou nem um pouco da chegada do Ezequiel, mas o jogo segue em andamento, lançamento buscando o Léo que ajeita de cabeça pro Gé na ponta direita, toca de calcanhar de volta, Léo Oliveira tentou o passe, mas a bola saiu, passou pela linha lateral, apenas arremesso favorecendo a equipe do Anápolis. 49, faltam 4 segundos acréscimos do árbitro para que a Ponte Preta conquiste mais 3 pontos e chegue a 10 nesta Série C, mantendo 100% em casa. Primeiro jogo com público nessa Série C da Macaca. E vai representando muito bem. Trabalhando bola, o Borim abre o jogo na ponta direita pro Denner, calibra o cruzamento, joga pra dentro da área, bola tá viva, deixa ela pingar e dá um bico pra tirar o perigo de dentro da área, o João Gabriel. Ela volta pro João Afonso, fica com a bola a equipe do Anápolis de novo, já no campo de ataque pela intermediária. O último homem é o Pedro Tomás, ficou com a bola o Verrone, levou pra linha de fundo, fez a tabela com o Bahia, entrou o Bahia, tentativa de jogada, a bola sobra com o Borim pela meia esquerda, volta pro último homem, que é o Pablo, deixa o passe curtinho, aí a tentativa de lançamento direto pra fora, a torcida da Ponte agradece. Chegamos à marca de 50. O professor gosta de um jogo, hein? Gosta, né, Lupe? Teve atendimentos, uma expulsão que também não demorou muito, né? O Arthur recebeu o vermelho e já saiu. Se tivesse VAR, hein, o Guarizo? A gente ia embora, no caso ia direto pro vôlei. Ia emendar com a final da Superliga, né? Exatamente. Bateu o tiro de meta com um efeito meio estranho, o goleiro Diogo Silva. Vai brigar pela bola o Everton Brito, mas ela sobra pro Danilo, que deixou pro Cândido, tentou fazer o passe, a bola bate no jogador Denner, vai pra fora. Ponte não tem pressa nenhuma pra cobrança do arremesso lateral e vai com a mão na coxa, o Lucas Cândido, inclusive, pra fazer a cobrança. É uma preocupação com as condições físicas dos atletas, só joga uma vez por semana, mas o esforço é grande, cara. E a Ponte com um a menos, né? O Lucas fez uma boa partida, ele já tinha puxado a perna aqui no lance anterior e agora acho que acusou mesmo o golpe lá. Tenta sair jogando Ezequiel, vai buscar jogo, centroavante da equipe do Anápolis, o enorme Ezequiel, tem quase 2 metros de altura o centroavante. A Ponte vai para marcação um pouquinho mais para frente, a torcida vai fazendo a festa, a Ponte Preta vai confirmando 3 pontos dentro de casa nesta Série C, e vem o Anápolis tentando pelo menos o gol de honra, jogada do lado esquerdo pro Bahia, Natan Bahia pedalou para cima da marcação do João Gabriel, leva para um lado, leva para o outro, tenta o drible de efeito, o João Gabriel coloca o corpo
corpo na frente e ganha uma falta para Macaca. 51-40. Torcedor da Ponte vai se aproximando de comemorar mais uma vitória aqui no Majestoso. Goleiro Diogo Silva pede para todo mundo ir para frente, para dar aquele balão e a bola ficar longe. É festa da torcida Ponte Pretana, mais de 5.500 torcedores aqui no Majestoso nesta noite de sábado. Os horários da Série C não são os melhores, mas o torcedor comparece. 52, último minuto, manda pra frente o goleiro Diogo Silva. O rebote vai ficar com o Emerson, faz o lançamento na ponta esquerda pro Everton Brito. Na entrada da área, encarou a marcação, vai levar pra linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola voltou pra ele, cruza rasteira, a bola bate no peito do João Afonso. Tira a zaga do Anápolis. Vai terminar o jogo, mas vem pro último suspiro a equipe do Anápolis. Toque do lado esquerdo pra chegada do Bahia. Natan Bahia vai pra cima da marcação, tenta a tabela, Ezequiel toca um pouquinho mais atrás pro Verrone, calibra o cruzamento, bola dentro da área, Emerson corta de carrinho, acerta a cabeça do companheiro, ela volta pro Denner pelo lado direito, dentro da área, trabalhou a bola, Bahia pro Denner, arriscou em cima do Danilo. Time da Ponte se joga na bola quando apita o árbitro. Grande vitória da Ponte Preta aqui no Majestoso. Ponte Preta. 2 para Macaca. Gols marcados aos 23 do primeiro tempo pelo Toró e aos 45 pelo Dudu. Anápolis. 0 para o Anápolis. Para tristeza do Carlão se despedindo dessa vinheta. Eu passo o comando do Futebol Globo CBN para você, Fábio Chaibi. Central da Bola. Valeu, Marco Guarizo, a Ponte Preta fazendo a festa da torcida no reencontro com a galera depois de mais de 2 meses. A Ponte fazendo bonito, vencendo o Anápolis por 2-0 e com esse resultado a Ponte pula para vice-liderança da competição. A Ponte chega aos 10 pontos na vice-liderança junto com o Ituano, que é o líder, tem 10 pontos também, mas vence a Ponte no critério de desempate. Mas a galera tá muito feliz, reencontro da torcida com a Macaca e vitória Ponte Pretana. Antônio Lupe, como tá o ambiente por aí, Lupe? A saída dos jogadores, a torcida vibrando. Conte mais pra gente aqui na CBN, Lupe. Conto sim, Fábio Chaibi. A torcida tá indo embora com um sorriso no rosto, né? A vitória por 2-0. A Ponte segue invicta na competição, terceira vitória seguida, além do empate que aconteceu contra a equipe do Figueirense na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogadores estão conversando, comemorando. O Alberto Valentim foi falar com o árbitro, né, a respeito do cartão que ele tomou. O Carlão de Freitas foi muito bem, ele dava bronca nos jogadores da Ponte Preta e aí o quarto árbitro acabou sinalizando ali que ele estava reclamando e aplicou o amarelo pro treinador da Ponte, que foi lá, conversou, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tá, né? Mas tá tudo bem, sábado à noite, vale tudo. E os jogadores agora começam a deixar o campo em direção ao vestiário e na Série C do Campeonato Brasileiro nós temos as entrevistas, então nós vamos ouvir os personagens da Ponte Preta nessa vitória por 2-0 em cima do Anápolis. Primeiro gol foi marcado pelo Toró e o segundo pelo Dudu, que depois acabou deixando o campo de maca. O Gé vai ser o primeiro a sair, claro que a gente vai falar com ele, né? Para ouvir essa sensação de retorno ao gramado do Moisés Lucarelli. Vamos ouvir aqui o atacante Gé. Graças a Deus eu pude voltar. Acho que fizemos uma boa partida. Onde que nós fizemos 2 gols. Acho que saímos com o principal objetivo, que era os 3 pontos. Muito feliz por poder voltar, poder atuar com essa camisa maravilhosa. E agora é seguir em frente pro próximo jogo, buscar os 3 pontos lá fora. E é isso. Você caiu ali no meio campo, a gente achou, será que deu ruim de novo? Não, foi uma mão que sobrou no seu rosto, né? Não, foi só uma mão só. Tô bem, graças a Deus. E é isso aí, é seguir em frente, busca do objetivo principal. Valeu, Gé. Tá aí o Maguinho, tá aqui o Dudu. Vamos ouvir o Dudu, volante da Ponte. É a oportunidade que eu tava pedindo pra Deus, a oportunidade que eu tava pedindo pro meu treinador também. E eu vim nesse jogo aí feliz também pelo gol e feliz pela equipe, né, pelo resultado.
Ô, Dudu, e esse gol que você marcou, jogada bem trabalhada, né, Maguinho? Foi uma jogada que aparentemente vocês treinam durante a semana e você, como elemento surpresa, meio que mancando, ainda mandou a bola pra rede, hein? Segundo volante, né? Essa é a minha característica. Segundo volante, chegar na área, né? Bater e voltar. E eu fui feliz com esse gol aí. Obrigado, Dudu. Elvis tá aqui, camisa 10 da Ponte, que colaborou também com os gols. Não, a vitória é muito importante, né? O nosso time cada vez mais está criando uma identidade e hoje todo mundo correu, todo mundo se doou. Acho que comandando o jogo do começo ao fim. Lógico que no segundo tempo o time dele saiu, a gente com a menos conseguiu suprir bem ali, não tomamos gol, mais um jogo que a equipe não tomou gol, né? Tomou só no passado, então a gente tá de parabéns. Elvis, queria que você falasse sobre os gols, né? Porque parece que são jogadas, a gente não acompanha e acho que é até bom vocês falarem pro torcedor, jogadas ensaiadas durante a semana, principalmente o segundo gol, você, Jean Dias, Maguinho e Dudu. Como é que funciona esse trabalho com o Alberto Valentim para que coloque em prática durante os jogos? O professor nos dá muitas opções, né? Como você falou, é bastante coisa treinada ali. A gente começar de um lado, terminar do outro, o volante nosso infiltrar como o Dudu infiltrou. Então acho que tá todo mundo de parabéns, manter focado, porque a Série C é muito difícil. E a gente está no caminho certo. Todo mundo está de parabéns. O Gé voltando hoje é importante, né? Um reforço importante para a Ponte. Muito importante. O Gé é um jogador que não tem mais hoje em dia, né? É o centroavante raiz mesmo, que briga ali, finaliza muito bem. Então, assim, a gente ganha um grande reforço. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito, vai fazer muitos gols. Vou fazer só mais uma. Você estava jogando Série A recentemente, Série B também, agora a Série C. Qual que é a maior dificuldade da divisão e você como meia, que é uma posição que às vezes não tem muito, o que tem de positivo e de negativo nessa divisão para um camisa 10? Olha, é a primeira, né, que eu tô jogando, Série C, mas assim, tá sendo uma experiência que eu não queria ter, porque eu não queria cair com a Ponte Preta, nunca, mas assim, acho que a gente plantou mal ano passado e colheu o que a gente plantou, e esse ano a gente tem que plantar bem para colher bem e deixar o time na Série B, que é o mais importante, voltar, né, para a Série B, para depois a gente buscar um acesso à Série A. E eu tenho certeza que, focado do jeito que a gente tá, a gente vai conseguir. O que você falou, assim, a diferença que eu vejo é que nem eu falei antes aqui, a Série C, quando tiver oportunidade, a gente tem que matar, porque é um campeonato muito traiçoeiro. Quando você acha que tá bem, que nem a gente teve um jogador a menos, e assim, o outro time cresce no jogo e a gente não pode deixar isso acontecer. Obrigado. Elvis, camisa 10 da Ponte. O último aqui é Danilo Barcelos. Dever de casa, como a gente sabe que a força da Ponte dentro de casa com o nosso torcedor, né? Então acredito que uma bela exibição, né? O início do campeonato, né? Um início muito forte da gente e a gente vem buscando isso desde janeiro, né? Vem mantendo a sequência boa, vem mantendo forte defensivamente, que eu acho que é a nossa principal arma e tá conseguindo os resultados, que importa. Tá aí. Da Ponte, tá motivado para isso, Danilo? A gente tem que ter consciência que somos um gigante, né? E não é na Série C, é na Série B e na Série A também. A Ponte tem sua história, é uma história maravilhosa e ela vai lutar contra isso sempre e vai mostrar o seu potencial dentro de campo. A gente tem lutado diariamente com o trabalho do Alberto, que é excelente para manter esse bom ano que a gente vem tendo, né? Para coroar no final do ano com o nosso acesso, que é o principal objetivo. Como é que você se sentiu em campo depois dessa lesão? Você me mostrou ali, tá bem roxo sua perna ainda, mas como é que... Foram poucos minutos, mas como é que você se sentiu? Feliz, né? Por ter voltado. Busquei acelerar ao máximo, nunca tive uma lesão na carreira, né? Não foi uma lesão, foi um trauma muito forte, mas feliz de voltar. Certo ponto, acho que até rápido, porque foi muito esquisito mesmo. E tô feliz por ter atuado um pouco, ter voltado aos poucos. O time tá muito bem, tem que ter consciência que nós estamos fazendo um grande trabalho de todos, né? Então, recuperar o espaço caladinho e sempre ajudar do jeito que for, fora ou dentro de campo. Obrigado. Danilo Barcelos, lateral esquerdo da Macaca, é o último jogador aqui no gramado do Moisés Lucarelli. Jogadores todos no vestiário, ponto final aqui no gramado. A gente vai depois para a sala de imprensa, Fábio Scheibe, para ouvir o técnico Alberto Valentim, depois da vitória da Ponte Preta por 2-0 em cima do Anápolis. Ponte ainda segue sem perder, né? Invicta na Série C do Campeonato Brasileiro, Scheibe. Ficamos na expectativa, então, das palavras de Alberto Valentim, treinador da Ponte Preta, que hoje venceu o Anápolis 2-0, chegando a 10 pontos na Série C do Brasileirão, na vice-liderança da competição. E Carlão de Freitas, a Ponte fez o checklist completo hoje, né, Carlão? Reencontro com a torcida, volta do artilheiro, né? Volta do Gé também. E essa vitória importante pra Macaca aí, 4
4 jogos, está invicta ainda, 3 vitórias na competição e apenas 1 empate. A Macaca dando sinais aí que vai lutar lá em cima nessa Série C, né, Carlão? É verdade, Fábio. A gente espera que a Ponte permaneça nessa batida importante, né? Nós está seguindo à risca a cartilha da Série C, né? Empate, vitória fora de casa, beliscando triunfar em casa, e por isso hoje ela lidera o campeonato, claro, com alguns companheiros, né? Como o Ituano, mas a pontuação é de líder e isso é muito importante. Tem muita coisa a corrigir. Eu acho que a Ponte começou o jogo ansiosa e não pode ser assim. A Ponte ela precisa ter dinâmica dentro de casa, rapidez, mas ansiosa, pressa não. Ela tem 90 minutos para matar o jogo. Então, em alguns momentos hoje eu achei ela ansiosa antes de marcar o primeiro gol. A partir do momento em que ela abriu a contagem, aí teve mais tranquilidade, passou a tocar a bola e o segundo gol saiu numa trama muito bem organizada, né? Um golaço. A jogada do segundo gol foi maravilhosa e é assim que tem que ser. Cumprir essa cartilha, vencer em casa, mesmo com alguns problemas, com algumas limitações que são necessárias, as correções do Alberto Valentim, mas ela fez aquilo que se esperava, venceu o jogo e agora vai enfrentar um adversário de um nível maior, que é lá em Itu, e ela tem aí mais de uma semana para trabalhar para este grande jogo na próxima rodada da Série C. A quinta rodada que está desenhando então um confronto entre líder e vice-líder, Ituano e Ponte Preta, na próxima segunda-feira, no dia 12, né? Sem ser essa, na outra segunda-feira, dia 12, lá no Novelli Júnior, 7:30 da noite, tem Ituano e Ponte Preta. Neste momento, são os dois times que dividem a liderança da competição. A gente vai para um rápido break, mas antes disso, vale lembrar que amanhã, a partir das 9:30 da manhã, tem decisão aqui na CBN. Tem vôlei Renato, vôlei Campinas, tentando o título inédito da Superliga Masculina de Vôlei. Encara o todo-poderoso Cruzeiro, jogo no Ibirapuera, e a equipe CBN estará direto do ginásio de Ibirapuera contando a história dessa partida para você. Rafael Pio, Renata Rondini e Marco Guarizo, que trouxe todas as emoções desse jogo da Macaca. Amanhã, então, a partir das 9:30 da manhã, vale sua torcida aqui pro vôlei Renata, pro vôlei Campinas conquistar esse título inédito contra o todo-poderoso Cruzeiro, a partir das 9:30 da manhã. E não termina, no domingo não termina pela manhã não, logo depois, às 4 da tarde, tem Oscar Ulisses trazendo Vasco da Gama e Palmeiras pelo Brasileirão da Série A, e mais tarde à noite o Guarani tentando se reencontrar no campeonato, tentando na verdade se encontrar no campeonato após 3 derrotas na competição, encara o Botafogo da Paraíba às 7 da noite no Brinco de Ouro, com Júlio Nascimento, com Adriana Almeida, Gabi Castro, também toda a galera da CBN vai trazer aí os detalhes dessa partida, e tem gente que já está na expectativa dessa partida. Tem um ouvinte que está lá na Paraíba, ele está esperando aqui já na CBN para ouvir a partida. Põe aí, Marcelão. Fala, galera da CBN Campinas. Estou falando aqui diretamente de João Pessoa, na Paraíba, e amanhã estarei acompanhando com vocês Guarani e Botafogo da Paraíba. Sou deficiente visual, parabéns pelo som ambiente. Valeu, então, um abraço pro Thiago Melo, curtindo a transmissão. Ele estava acompanhando Ponte Preta e Anápolis, agora amanhã está na expectativa de acompanhar Guarani e Botafogo. Um abraço pro Thiago Melo lá na Paraíba, então sempre ligado conosco aqui na CBN. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta, a gente fala mais de Ponte Preta e Anápolis, direto do Moisés Lucarelli, na expectativa da entrevista de Alberto Valentim. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Ponte Preta, Anápolis. Futebol Globo CBN. Você já parou para pensar no país que você quer? Nós sabemos bem o Brasil que queremos. Um Brasil em que as mulheres se sintam mais seguras, com oportunidades iguais de trabalho e vendo seus filhos bem cuidados. Por isso, precisamos de mais mulheres na política, participando ativamente das decisões. Porque o Brasil sempre melhora com o PT e com mais mulheres no poder.
Propaganda partidária gratuita do PT. Futebol Globo CBN. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Anápolis. Central da Bola. 9h42, a Ponte Preta venceu o Anápolis por 2-0 no Moisés Lucarelli na quarta rodada da Série C. Com esse resultado, então, passando novamente para você, a Ponte Preta chega à vice-liderança, dividindo a liderança da competição com o Ituano, os dois times com 10 pontos, assim também como o Maringá. O Maringá tem 10 pontos, mas a Ponte vence no critério de desempate. A Ponte é a segunda colocada neste momento. Hoje, mais cedo, teve ABC 2, Ituano 3. O Ituano marcou um gol já aos 50 minutos com Neto Berola lá no Frasqueirão, vencendo então essa partida. O Maringá, mesmo com um a menos, venceu Confiança por 3-2. Além de Ponte 2, Anápolis 0, tivemos também Tombense 2 e Itabaiana 0. Esses os jogos deste sábado da Série C. Série C que amanhã também reserva Ipiranga e CSA, 4:30 da tarde no Colosso da Lagoa. Amanhã às 4:30 tem Floresta e Retrô no Domingão, estádio Domingão. No Aflitos, às 7 da noite, tem Náutico e Brusque. Às 7 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani, tentando se encontrar no campeonato, enfrenta o Botafogo da Paraíba. A estreia de Marcelo Fernandes como treinador do Bugre. Fechando essa quarta rodada, às 7:30 da noite, segunda-feira, tem São Bernardo e Londrina no 1º de maio. E no Orlando Scarpelli tem Figueirense e Caxias. Neste momento, vamos passar aqui, claro que falta o restante da rodada 4 ainda, mas neste momento os 8 primeiros colocados são Ituano, Ponte Preta e Maringá, os 3 com 10 pontos. O Londrina, que ainda joga na rodada, tem 7. O Brusque também ainda joga na rodada, tem 7. O Tombense, com a vitória, chegou à 6ª colocação também com 7 pontos. O Caxias é o 7º com 6 pontos. E o Botafogo, adversário do Guarani amanhã, fecha o G8 com 5 pontos. E na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, Figueirense é o 17º, Náutico 18º, Floresta 19º e o Guarani, na lanterna da competição, ainda não pontuou neste momento. Hoje tivemos também Série A de Brasileirão. O Corinthians venceu o Internacional num jogo muito tumultuado, cheio de polêmicas aí, cheio de gols anulados também. O Corinthians fez 4-2 para cima do Internacional. O Ceará venceu o Vitória por 1-0 lá no Presidente Vargas, lá em Fortaleza também. Ceará 1, Vitória 0. E o Fluminense, com um gol no último minuto, bateu o Sport por 2-1 no Maracanã. Com essa derrota do Sport, a 5ª em 7 jogos até agora no Brasileirão, o técnico Pepa, o português, foi demitido do comando técnico do Sport. Neste momento, até a 7ª rodada, são 6 treinadores que já caíram no Brasileirão. É muita coisa, 7 rodadas, 6 treinadores. Tá vendo, Carlão, como que é essa fábrica de técnicos, né? Essa roda gigante aí de técnicos na Série A.
7 rodadas, 6 treinadores já caíram, viu, Carlão? É, fábrica de moer treinadores, né? Todo aquele projeto que a gente escuta no final do ano, ele se vai à medida que os resultados positivos não acontecem. Vai, Lupi! Vamos lá então, o técnico Alberto Valentim já está aqui na sala de imprensa da Ponte Preta, a gente só está aguardando a autorização para poder começar a entrevista. Acho que está ali em cima, ó. A gente já vai começar a entrevista depois da vitória da Ponte em cima do Anápolis por 2-0. Técnico Alberto Valentim. Vamos começar a entrevista coletiva com Catarino, hein? O nome da fera. Sou eu, hein? Sou eu aqui. Que bom falar em todas as rádios de Campinas ao mesmo tempo. Alberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. É mais uma vitória da Ponte, né? Uma vitória importante para cima da equipe do Anápolis. Qual a avaliação que você faz desse jogo? Qual a importância desse resultado? A Ponte termina a rodada entre os líderes aí do campeonato. Boa noite a todos. Mais um jogo que era importantíssimo vencer, mais uma final pra gente, que a gente tá, na prática, a gente tá tratando todos os jogos, a cada jogo uma final. É um jogo com a nossa volta da torcida, um jogo que nós precisávamos somar, né? Um jogo que nós precisávamos reequilibrar, até pelo primeiro tempo que nós fizemos fora, que não foi bom. Então era de dar a prova, mais uma vez, que o nosso time vai ser um time equilibrado, que vai ser um time que precisa oscilar menos possível, e é um time que tinha que obedecer às fases do jogo, que tinha que procurar mostrar que a nossa força em casa. Então acho que muito positivo dentro daquilo que nós esperávamos. No segundo tempo, com 1 a menos, ela dificulta ainda mais aquilo que nós tínhamos de ideia, de que continuar jogando, de continuar marcando médio alto o adversário, mas todos estão de parabéns porque a entrega foi muito grande, então estou muito feliz com a performance e obviamente com o resultado. Boa noite, Valentim. Fernando César, Rádio Central. Queria que você comentasse as alterações, principalmente depois da expulsão do Arthur. Aí você optou para tirar o Elvis, o Jean Dias e também o Serginho, que são os criadores do time ali. E aí o time ficou muito para trás, é lógico. A pressão do Anápolis seria uma condição bem forte pela situação de um jogador a mais, mas as alterações eu gostaria que você explicasse. Vamos lá. Primeiro, as 2 primeiras foram muito pelo lado físico também, porque o Jean quase não volta para o segundo tempo, ele já não teve lesão, mas ele estava com incômodo na coxa, então a princípio era a ideia até de tirá-lo no intervalo, mas o Jean, ele quase briga com a gente para ficar de fora de um treino, imagina de um segundo tempo de jogo. Mas ali foi a primeira, e pro Jean também dar essa qualidade para nós, essa força, toda aquela estrutura que ele tem, as características dele, porque ele vinha treinando bem, mas nós já sabíamos também que não podia contar com ele muito tempo pelo tempo inativo. As demais foram muito táticas, porque primeiro que tem o Jé que ainda não está fisicamente bem. Aí depois a gente com 1 a menos, eu precisava reforçar bem esse meio campo com 2 jogadores que eu tive que sacrificar, eu uso esse termo, eu tive que sacrificar os 2, né? Porque são jogadores que fisicamente nos deram muito nessa vitória. Muita quantidade no lado físico com eles. E você falou bem, são 2 jogadores de muita qualidade técnica, mas ali eu tive que sacrificar para que nós não baixássemos muito o bloco médio para baixo, porque a ideia era que nós conseguíssemos sustentar mais ali. Valentim, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se você falasse um pouco sobre o Dudu, qual a importância que o Dudu tem no seu esquema de jogo hoje? Ele que no primeiro tempo principalmente foi um cão de guarda ali na frente da zaga. Obrigado. O Dudu é um jogador que tem muita qualidade, tem muita força, é um jogador que a gente tem conversado muito, em particular individual com ele, e os ajustes de grupo que tem que ser feito para todos, que servem para outros da posição. Um jogador que te dá muito nessa fase defensiva, como você falou, mas te dá muito corredor central. É um jogador que tem uma força, é um jogador que precisa acelerar esse processo de amadurecimento dele, é uma briga, no bom sentido, que nós estamos tendo, nós, comissão técnica, estamos tendo com ele, para que ele evolua cada dia mais individualmente. E é uma obrigação nossa, é uma obrigação minha como treinador ajudar o jogador individualmente para que ele renda depois o que ele rendeu hoje para o coletivo, para o time todo.
Tudo bem, Alberto? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Eu queria falar sobre um lance que não mudou a história do jogo, mas poderia mudar, que foi da expulsão do Arthur, né? O jogador experiente, até achei que ele não precisava ir daquela forma onde ele recebeu o cartão amarelo, já sabendo que já tinha tomado no primeiro tempo. A equipe não baixou a linha quando jogou com um jogador a menos, mas assim... se fosse um outro adversário um pouco com uma qualidade técnica maior, não que o Anápolis não tenha, não seria ali um momento difícil do jogo pelo fato e como foi a expulsão dele? Uma das coisas que nós temos cobrado muito, um dos pontos importantes é terminar sempre com 11, porque faz falta, né? Um jogador importante como é o Arthur, porque você tem que sacrificar outros dois, eu até falei da resposta minha anterior. Sacrifica, e o Arthur é um jogador que te dá defensivamente, ele te dá ofensivamente, ele tem chance de gol, finaliza, cruza. Então a gente perdeu um jogador importante e atrapalhou. Ali depois vamos ver com calma, faltou um encaixe de marcação ali de quem não estava participando ativamente da fase ofensiva para que esse jogador não recebesse essa bola livre, né? Um encaixe ali, um ajuste já feito na hora do jogo, que nós vamos depois fazer com os atletas. E infelizmente ele estava já com o amarelo e acabou sendo expulso. Alberto, boa noite, Gorval da TV Band. Agora a Ponte tem um confronto direto pela briga na liderança contra o Ituano, são 9 dias de preparação. Queria que você falasse como vai ser essa semana de preparação para esse duelo lá no Vélez Júnior. Aproveitar ao máximo as nossas sessões de treinos, aproveitar ao máximo para que esses jogadores se recuperem. Essa semana foi muito forte, foi muito positiva. A gente tem cobrado muito esse dia a dia para os nossos jogadores. Então aproveitar ao máximo, ver a situação daqueles que ainda estão em fase de recuperação, para ver se a gente ganha mais um guerreiro para essa próxima partida. Boa noite, Valentim. Diego Alves, da IPTV. Você já falou brevemente sobre o Gé, quando você comentou sobre as expulsões, mas vou te pedir a gentileza de detalhar um pouquinho mais como foi o processo de preparação dele para poder voltar a jogar hoje, depois de mais de 6 meses, e como você enxerga que ele pode te acrescentar ao longo desse campeonato, né? Um atacante de área, um atacante de força. Como é que você enxerga que você pode ir trabalhando o Gé ao longo desse campeonato? Ele que foi o artilheiro do time nas 2 últimas temporadas. Bom, o Gé na recuperação dele primeiro e depois na transição, nós tivemos que obedecer muito tempo que era já definido pelos médicos, né? O médico que o operou, nós tínhamos que obedecer isso. Então ele foi fazendo progressivamente treinos separados e depois aos poucos foi chegando mais próximo das nossas atividades com o grupo. Nós às vezes trabalhamos com 3 atividades, ele foi trabalhando com uma, já saía, não trabalhava nas outras 2, depois foi ganhando um pouco mais de minuto nas pernas, que eu gosto de chamar, com o elenco, fazendo 2 e até chegar no trabalho normal com os jogadores e não podendo ser convocados para jogos ainda, né? Então a gente obedeceu bem esse lado. E eu, hoje, até citei os 2 jogadores que foram sacrificados por estarmos com a menos, que as substituições Serginho e Elvis, e ele também, porque nós queríamos aproveitá-lo, nosso time, com 11 em campo, com 10 de linha, que eu tenho certeza que ele nos daria muito mais daquilo que ele deu. É muito normal isso, a gente tinha conversado com o Léo, nosso preparador físico, o Cupertino, que nós obedecêssemos também os minutos dele hoje. Então ele rendeu aquilo que podia render, repito, com 1 a menos, né, que acabou nos sacrificando. E depois ainda, se vocês repararem, vocês devem ter feito essa leitura, quando o Maguinho toma pancada também, eu tive que levá-lo lá para a linha da segunda linha de 4, porque o Maguinho estava sem condições físicas para marcar e contra-atacar. Valeu. Esse é o técnico Alberto Valentim. Scheibe. Valeu, Antônio Lupe, agradecendo a você, Lupe. Aproveite, por favor, já vote no seu pior e o melhor em campo, fazer a eleição daqui a pouco aqui. Já mantenha seu voto aí, por favor. Dê seu voto aqui pra gente do pior e o melhor em campo, Lupe. Vamos lá então, melhor em campo eu voto no Jean Dias, pior em campo pela expulsão Arthur. Muito obrigado, Antônio Lupe, valeu em mais uma transmissão do Futebol Globo CBN, a Ponte Preta, que entra em campo na próxima segunda-feira, apenas dia 12, é isso?
Isso, contra o Ituano. Valeu, um grande abraço. Valeu, um grande abraço. Valeu, Antônio Lupe. Carlão de Freitas, rapidamente aqui o seu comentário também, um destaque, né? Justamente na entrevista coletiva do Alberto Valentim, salientando a importância do Gé aí, pegando o ritmo novamente, né, Carlão? Eu acho que o Gé, com a cabeça no lugar, centrado, ele pode ser um cara muito importante na sequência da Ponte dentro da Série C. Claro que falta mobilidade ainda, a parte física está abaixo, defasada em relação aos outros companheiros, mas ele demonstra muita vontade, né? Tanto é que mesmo fora de forma, fora de ritmo, ele conseguiu ganhar várias disputas, principalmente a bola aérea. Então vai ser um reforço super importante para a Ponte na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, e um campeonato que se encaixa com as características do Gé, né? De muita luta, de muita imposição física. Eu acho que ele tem tudo para brilhar. É isso que a torcida Ponte Pretana espera. Vamos lá, vai dar tempo ainda, Marcelão. Vamos então ao craque da partida, o cara que se destacou na partida, começando com... O craque do jogo. O Lupe já deu o voto dele, né? Jean Dias, pra ele foi o melhor em campo. Pra você, Carlão? Dudu pro Carlão e pro Guarizo. Meu craque do jogo, Chaib, vai ser o autor do primeiro gol, o Toró. Ele que buscou o espaço, brigou ali para cabecear e deu muito trabalho para a defesa. Eu sei que eu confundi ele algumas vezes com o Arthur, mas o Toró, enquanto esteve em campo, foi um terror para a zaga do Anápolis. Empatou Jean Dias, Toró e Dudu, mas eu voto de Minerva aqui, Jean Dias. Havia destacado ele no intervalo da partida com o Carlão também, gostei muito do Jean Dias. E também temos, apesar de ter o melhor, temos também o cara que decepcionou, foi mauzão, hein? O pior em campo, o Carlão, você conseguiu anotar do Lupe aqui? Eu me confundi na hora também, você lembra que o Lupe falou? O pior em campo, Arthur. Arthur, né? Isso. E você acompanha o Lupe? Eu acompanho o relator, Arthur, um jogador experiente, um jogador importante dentro do elenco da Ponte, um dos líderes, não poderia ter tomado o vermelho da maneira que tomou. Arthur. E pro Guarizão? O pior em campo para mim, Chaib, apesar da vitória da Ponte, eu ia colocar um jogador do Anápolis, mas eu acho que a maneira como o Arthur foi expulso, acho que o voto tem que ser nele. Tá certo? Grande abraço, Chaib, até uma próxima. Valeu, esse Marco Guarizo que amanhã estará na narração, na transmissão também, na narração de Rafael Pio, comentário de Renata Rondini, o Marco Guarizo também nessa jornada. Amanhã, 9:30 da manhã, tem vôlei Renata em quadra, vôlei Renata, vôlei Campinas contra o Cruzeiro na final da Superliga Masculina de Vôlei, a decisão. Amanhã todos na torcida, hein, Carlão? Amanhã vamos ver se sai esse título inédito pro vôlei Campinas. É um jogo difícil, uma parada duríssima, mas a gente acredita no Campinas, no vôlei Renata. Valeu, um grande abraço, Carlão. Valeu, esse Carlão de Freitas, então, que comentou a partida. 9h58. Agradecendo a você que esteve conosco aqui para a Ponte Preta 2, Anápolis 0. Convocando, então, amanhã, 9:30 da manhã, tem vôlei Renata em quadra, vôlei Renata, vôlei Campinas contra o Cruzeiro, final da Superliga. Acompanha aqui conosco, 9:30 da manhã, Rafael Pio, Renata Rondini e Marco Guarizo. Valeu, um grande abraço para você. Bom final de sábado. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém.